Vivo, cultive a vida, prevenção ao suicídio. Olá, boa noite. Darko já está aí aguardando. Darko, boa noite. Já te encaminhei a solicitação aí. Uau! Olá, boa noite. Boa noite, Darko. Boa Tudo noite, bem? Darko. Tudo bem? Tá me ouvindo direitinho? Tudo beleza, ouvindo alto e claro. Vamos lá, boa noite, pessoal. Boa noite, pessoal. Vamos chegando, o pessoal está entrando agora, Darko. Vamos dar um tempinho. E, Maravilha. primeiramente, eu gostaria de te agradecer por aceitar o convite. Gratidão aí por você estar aqui conosco e compartilhar aí as experiências que você tem, né, como psicoterapeuta. E eu gostaria que você se apresentasse, tá? Eu vou te apresentar aqui um pouco das pessoas, para que as pessoas saibam quem você é, tá? Gente, o Darko, ele é uma pessoa incrível, uma pessoa extraordinária, é psicoterapeuta, programador neurolinguista, e para mim é uma satisfação imensa ter você conosco. E eu espero que vocês aproveitem o máximo, aproveitem para fazer perguntas também, e de repente vocês tenham alguma dúvida, e para nós será um prazer. Agora é com você, Darko. Maravilha, eu acho que agora deve estar melhor o som e o fone também deve estar ajudando a evitar a repetição do som, é isso? Vamos ver. Como é que está o som aí, pessoal? Vamos lá. Me dá um retorno aí para a gente saber. Tá, agora tá tranquilo. Agora tá de boa, Darko. Ó, o pessoal está dizendo aqui que está ótimo. Dani, é uma honra, entendeu, estar aqui com você. Muito obrigado pelo convite, obrigado por abrir esse espaço para a gente poder participar aí junto com essa galera motivada que você tem, bem engajada nas suas redes sociais. E foi um trabalho assim muito fantástico nesses dias aí, enquanto a gente esteve divulgando, para a gente poder entrar nessa luta junto com as pessoas que sofrem de questões e problemas psicoemocionais e que enfrentam esse drama em relação à questão de, digamos assim, cultivar a vida, enfrentar a vida, as questões e problemas que a vida às vezes traz e que a gente tem que saber lidar com elas para que a gente possa sair sempre do outro lado e, no momento seguinte, vitorioso diante das questões que a vida se impõe e se apresenta. Isso é muito importante, é muito importante. Nós estamos aí no Setembro Amarelo, que é o mês em que se desenvolve, se trabalha as questões relacionadas ao combate contra o suicídio, né? E busca-se, portanto, cultivar e trabalhar, compartilhar a vida. Eu acho que essa campanha entre nós aqui ela é muito importante, porque ela permite que pessoas que nos assistem agora, e até depois gravadas nas lives aí, guardadas no store do software, das plataformas, possa permitir às pessoas ter acesso a informações e conhecimentos e faça ela quebrar os mitos, quebrar, digamos assim, os preconceitos, os bloqueios, as travas, o entendimento incorreto a respeito das questões que envolvem uma questão tão tabu, tão escondida, tão oculta, tão obscura, tão malévola, tão, digamos assim, macabra, que é a questão do suicídio. Envolve um tema que as pessoas dificilmente querem conversar, que é o tema da vida versus morte. Por isso, eu acredito que o suicídio seja um dos temas que menos é comentado, porque a gente sempre fala da vida, a gente nunca pensa, entendeu, da vida versus morte em relação ao sofrimento. E aí, quando você pensa diante de um contexto que você pode ter uma situação de alguém buscando a morte para poder encontrar outros objetivos na vida ou tentar resolver questões na vida, você tem um tema extremamente macabro, que é o suicídio, uma coisa que a pessoa evita de comentar. E eu acho que quanto menos a gente comenta sobre o tema e quanto menos a gente aborda as questões, mais pessoas continuam sofrendo no silêncio do seu recôndito da sua vida e muitas vezes sem encontrar uma pessoa que possa acolhê-la, para que ela possa seguir o caminho junto. Então, assim, parabenizo você por ter tomado essa iniciativa e a gente fazer essa live junto. Parabenizo a cada um que aqui está comparecendo, surgindo aí constantemente pessoas durante o início dessa live, já com poucos minutos, e que a gente possa compartilhar e espalhar essa mensagem, porque cultivar a vida é um caminho que fazemos juntos, né? É verdade. Só mais um instante, Darko, deixa eu só falar com o pessoal do Facebook.
Pessoal, olha só. Aqui, a transmissão aqui, eu precisei utilizar o fone de ouvido. Então, vocês não vão conseguir utilizar, ouvir a gente pelo Facebook. E eu sugiro que vocês migrem para o meu Instagram, que é Dani Nascimento Oficial, ou então o do Darko, é Darko Souza. Não é isso, Darko? Isso, Darko Souza. Darko Souza, ok? Então, eu vou sair daqui do Facebook, porque vocês não vão conseguir ouvir. Tá? Um grande abraço aí a todos e gratidão. Prontinho, Darko. Maravilha. Muito bom. Gente, só para que vocês saibam, né? O Darko, ele é uma pessoa que eu já conheci o Darko em setembro de 2018, né? Já fiz terapia com o Darko também. E esse assunto aqui que ele vai abordar hoje, que é sobre o suicídio, né, que é algo muito silencioso também, e que, querendo ou não, ainda é tabu para muitas pessoas, né, Darko? É verdade, é tabu para muita gente. E aí, assim, eu gostaria até de colocar essa parte, porque eu acho muito importante, e teve algumas perguntas, assim, de em que momento que eu sei... em que momento que eu procuro um psicoterapeuta, né? E eu acho interessante eu colocar aqui, é que quando eu procurei você, eu achava que era uma besteira. E foi foi uma amiga minha que me indicou, né? E eu estava passando por desafios no trabalho, e graças a Deus, né? Assim, Deus colocou o Darko na minha vida, assim, para me ajudar, né? Para me ajudar com as minhas questões, e que para mim foi super libertador. E foi ali com você que eu descobri o quão é importante a terapia, o quanto é importante a gente ter uma pessoa que a gente possa contar, que a gente possa conversar, que pode ajudar e que entende do assunto, né? Então, isso para mim foi muito importante, e eu tenho uma gratidão imensa por você. Eu já te falei isso, agradeço muito. Agradeço muito, Dani. É o seguinte, é muito interessante você lembrar a data, né, o mês e o ano que a gente se encontrou, porque então comemoramos nesse mês 2 anos que estivemos juntos lá atrás, né? Fazendo algumas sessões lá atrás. E, assim, é mais fácil, sabe, Dani? Quando a gente, assim, Daniela, é mais fácil quando a gente procura a terapia quando está num estado como o que você estava, que é o estado de prevenção. É mais fácil quando a gente procura a terapia no sentido de prevenção, de desenvolvimento humano, de resolver questões e problemas psicoemocionais, com o objetivo de cuidar de nós, de olhar para a gente, de ter um olhar de carinho, de acolhimento conosco, de buscar, entendeu, alternativas para a gente poder viver com melhor qualidade de vida, com melhores emoções, melhores sentimentos. Então, quando se procura a terapia nesse momento, que foi o seu caso, né, que buscava fazer prevenção, trabalhar as emoções que já tinha, os sentimentos que já tinha, trabalhar o desenvolvimento humano, crescer, entendeu, nas áreas que você precisava, é muito mais fácil, porque a pessoa, ela procura antes dos problemas surgirem. Ela faz digamos assim, um trabalho anterior que facilita com que ela não venha sofrer. Quero dizer com isso é que o trabalho preventivo, ele é muito melhor do que o trabalho corretivo. Mas caso a pessoa procure, num outro momento de vida, numa situação em que ela está passando por um problema ou uma questão psicoemocional, que está afligindo ela, gerando sofrimento, está levando ela a ideações suicidas e procurando entender um momento de desespero, que eu chamo de um problema, um momento de SOS, também é muito bem-vindo. É importante que a pessoa não se omita, não fuja da realidade que ela está, e que ela encare essa realidade com a determinação de quem quer, de fato, vencer o problema. Costuma-se dizer, inclusive tem até uma frase em um dos livros que eu gosto muito, que é o Mito de Sísifo, que é um livro filosófico, que diz o seguinte, que o desejo do suicídio, a decisão do suicídio, é uma atitude que busca como proposta algo definitivo para algo que está acontecendo no momento temporário. Ou seja, ele diz que o suicídio é uma ação definitiva para tentar resolver um problema que muitas vezes é temporário. E isso começa a falar um pouco do suicídio. Por quê? O suicídio, ele geralmente é um momento em que a pessoa confundiu a situação de vida com todo o restante da vida dela.
Às vezes ela está com várias áreas da vida, financeira, família, romance, outras áreas do trabalho, funcionando bem, trabalhando bem. E ela muitas vezes confunde tudo isso que está bem com uma área que está com problema. E aí ela quer tomar uma decisão definitiva de tirar a vida por um problema que muitas vezes está acontecendo no momento temporário da vida dela e que daqui a pouco esse tempo também passará, assim como tudo na Terra. Se temos uma certeza absoluta, são duas. Que nada permanece igual, tudo muda. E a outra certeza é que um dia de fato morreremos, mas que seja por cumprir toda a nossa missão de vida e nos sentirmos satisfeitos por ter vivido a existência aqui. E não por uma decisão de encerrar uma existência onde se pode ter muitas coisas. Isso porque quero dizer que, enquanto há vida, sempre vai haver esperança. Mas quando a pessoa elimina a vida, ele elimina toda a possibilidade de esperança que a vida possa ter e dar a ela. E que, convenhamos, se na vida tem momentos difíceis e existe sofrimento, por outro lado também, a vida ela pode ser muito linda, dependendo como é que você olha. Eu costumo dizer, inclusive, para quem às vezes está vivendo momentos desesperados em relação a amores perdidos, e isso é muito comum a pessoa, quando perde um amor, querer se matar, dizer que a vida acabou, que sem essa pessoa eu não vivo, minha vida não faz sentido sem ela, e entra num desespero desse, e ela esquece que às vezes tem uma família linda, tem filhos lindos, tem um relacionamento, um trabalho muito lindo, tem uma carreira linda, e aí porque a pessoa a deixou, ela quer acabar com a vida. Então, assim, o que eu costumo dizer sobre esses casos é que se amar e sofrer andam juntos, sempre mais vale amar e sofrer do que sofrer sem nunca ter amado. Então, se a vida também tem desafios, mais vale viver a vida e seus desafios do que não viver nada. E aí simplesmente perder a chance de ter existido num contexto onde você poderia ter sido maravilhoso e ter tido uma vida tão bela e linda. Então essa é uma das coisas primeiras que eu acho. E aí fica esse resumo. No momento em que você procurou, você queria prevenção, você queria tratar, você queria acolher, cuidar das suas emoções de si mesmo, olhar para si. Você queria trabalhar o desenvolvimento humano, ser um ser humano melhor. 2 anos se passaram de lá para cá e o que nós vemos do testemunho da sua vida é um crescimento constante, crescente e brilhante, aonde você estava num emprego e de repente você se tornou empreendedora do seu talento, do seu negócio. Num momento em que você estava com a sua família extremamente feliz e contente e de repente a sua família floresce cada vez mais, porque, como eu costumo dizer, pessoas psicoemocionalmente saudáveis constroem relacionamentos saudáveis. Você que já vinha de uma família casada, com filhos, um modelo familiar muito bonito, simplesmente pôde florir e manifestar com mais plenitude ainda o que você já tinha. E poder dedicar com mais organização de agenda a partir do momento em que você foi construindo uma carreira, você foi separando o seu tempo para ter mais condições de qualidade de vida com a sua própria família. Ou seja, você, na verdade, foi só crescendo. 2 anos depois, o que a gente olha é você mais radiante do que antes, mais feliz do que antes, mais alegre do que antes, mais bem-sucedido do que antes, mais reconhecida no trabalho do que antes e continuando crescendo. Ou seja, isso só prova que a terapia não só nos embeleza como pessoa, nos traz o vigor da vida, mas prova também que a gente se alinha com o propósito que a gente tem de existência e fazendo tudo se unir e fazer sentido. Então, vale muito a pena. Eu acho que o que você citou, que é a importância da terapia nesse momento de dificuldade que a pessoa enfrenta, ela pode ser uma grande ferramenta, entendeu? E você é uma prova disso, de passagem para outras tantas pessoas. Fora as pessoas que você também ajuda na condição de Master Coach, que é uma função que você trabalha, é desenvolver a postura interna das pessoas em direção aos resultados que elas buscam. Né? Então, eu acho que isso também é uma outra ferramenta e uma proposta muito poderosa também. É verdade. Desde que, é claro, desenvolvida por gente séria, que também é o seu caso. Né? Com certeza, isso é verdade. Darko, só vamos falar com o pessoal aqui. Pessoal, essa live, né, nós estamos falando sobre Cultive a Vida, prevenção ao suicídio, para quem entrou agora, e compartilha aí com o máximo de pessoas possível, tá? Vamos contribuir aí com mais pessoas, com mais vidas, e tá sendo muito extraordinário, e qualquer informação que as pessoas recebam, né, quanto mais pessoas a gente alcançar, melhor será. Eu também vou encaminhar para algumas pessoas aqui. Só um momentinho, Darko. Vamos lá. Legal. Também estou encaminhando aqui. Encaminha aí. Vou encaminhar aqui para um monte de amigos. Show.
Eu vejo, teve algumas pessoas que encaminharam algumas perguntas, que eu fiz uma enquete aí no Stories também, e as pessoas perguntaram assim, qual é o melhor momento para uma pessoa buscar uma ajuda de um psicoterapeuta, Darko? É quando ela deseja trabalhar o desenvolvimento humano, ou seja, crescer como pessoa, buscar a excelência humana, ou quando ela deseja resolver questões e problemas emocionais, ou quando ela deseja trabalhar questões como transtornos do aprendizado ou desenvolver a capacidade de aprendizado. Eu vejo que esses 3 momentos são momentos especiais. Há possibilidade também de ela procurar um psicoterapeuta, um terapeuta da mente, né, que é o que você se refere nesse contexto, quando ela está com alguma questão envolvendo alguma área da vida, como, por exemplo, família, relacionamentos, filhos, ou quando ela está com algum problema, digamos assim, psicossomático, onde a mente começou a adoecer o corpo, e que geralmente as pessoas acabam procurando o psiquiatra, e muitas vezes é necessário mesmo, mas a pessoa acaba que esquece de trabalhar a causa do problema, que são as emoções e sentimentos. A psiquiatria, como medicina, ajuda muito as pessoas, não há dúvida. Sem a medicina, muitos de nós não teríamos remédio para muitas coisas, né? Mas você não pode só remediar os problemas, você precisa buscar nas causas. Até porque os remédios, eles vão, como disse uma pessoa aqui, causar efeitos colaterais na maioria dos casos, né? Principalmente psicotrópicos. Eles vão, digamos assim, atenuando os sintomas do problema, mas eles não mudam o quadro na sua fonte, aonde a pessoa está sentindo de fato a dor e o sofrimento, que são as emoções e sentimentos. Então, o remédio é muito bem-vindo no alívio de sintomas, quando a pessoa precisa, quando é indicado, quando é o caso, e acompanhado por um médico profissional, né, um psiquiatra, mas é preciso que a pessoa busque também um tratamento na fonte. Então, assim, é muito pertinente a sua pergunta. Eu acho que em qualquer momento é importante a pessoa, tendo necessidade, sentindo vontade, procurar um auxílio de uma psicoterapia. Agora, uma vez que a pessoa já tenha trabalhado as questões de problemas emocionais, já tenha utilizado da psicoterapia para trabalhar no desenvolvimento humano, e ela tem objetivos muito claros que ela quer alcançar, ou queira esclarecer esses objetivos, você também tem, Daniela, um trabalho muito forte com o coach. O coach, ele não desenvolve só as metas das pessoas, ele desenvolve também a capacidade da pessoa clarificar os objetivos que tem, definir as metas que ela deseja alcançar, e ela construir seus sonhos dentro dos objetivos e metas que vão traçar esse caminho. E auxiliado por um profissional de desenvolvimento humano, com formação, que é o seu caso, na área de administração, com especialização na área de pessoas, que é o seu caso também. A pessoa pode encontrar em você, muitas vezes, objetivos de vida que ajudam, inclusive, a pessoa a vencer a depressão. Muita gente entra em depressão porque a vida dela começa a parecer não ter sentido. E quando ela procura com ética e maturidade, que é o seu caso, vai encontrar, de alguma maneira, algo terapêutico, porque o desenvolvimento humano, no seu caso, também é terapêutico. Então, acho que também vale a pena esse trabalho em algum momento da vida, para que a pessoa também possa dar uma alavancada nos seus resultados e seguir. E quando faz com a proposta que você faz, eu acho que ainda fica melhor, porque você tem o know-how, a experiência, você já lida com isso. Você, antes, inclusive, de ser coach, você já tinha uma experiência nessa área e já lidava com pessoas assim, já fazia alguns eventos, algumas palestras. Então, acho que isso tudo também conta para a experiência da pessoa. É verdade, faz sentido. E, Darko, tem outras perguntas no sentido assim, como que a gente identifica uma pessoa, se ela é suicida, se ela ela mostra alguns sinais, que sinais são esses, qual que é a causa, porque a gente sabe que existe algo muito mais profundo, o que leva uma pessoa a... Eu acredito que a pessoa nem chega a pensar direito, né, em suicidar. O que leva uma pessoa, o que motiva, o que está por trás de tudo isso? Perfeito. A primeira pergunta, então, é como a gente identificar que a pessoa está passando por esse momento para a gente buscar ajudar. E a segunda pergunta, então, é o que leva ela a fazer isso. Muito bem. Como a gente identifica? Quando você vê uma pessoa chegando para você ou comentando com alguma pessoa que a vida não faz sentido, que era melhor que ela não tivesse nascido, que ela deveria, entender o tempo de morrer, que ela quer dormir e nunca mais acordar, que ela passa o dia todo dormindo, não tem vontade de viver, que ela, entendeu, perdeu a razão da vida, que ela perdeu os objetivos, como a gente disse agora há pouco, que ela acha que, entendeu, se ela não tivesse nascido não faria falta para ninguém.
Ou seja, esses sentimentos autodestrutivos, esses sentimentos de término, de não continuidade da existência, quando a pessoa vai citando isso, ou quando ela fica muito calada de repente, sendo uma pessoa que antes era extrovertida, ou quando de repente essa pessoa começa com muita negatividade, entendeu? E caminhando em direção a essa linha, ou quando a pessoa começa a dizer que acha que não vai viver o suficiente, ou que para ela a vida terminou e que, como disse uma pessoa que eu estou acompanhando, que está sofrendo de câncer, ou seja, eu não tenho como com técnicas da PNL, programação neurolinguística, hipnoterapia, etc., hipnoanálise, tratar o câncer, mas a gente consegue aliviar por meio dessas técnicas as dores da pessoa, as dores físicas, a gente consegue, por meio da hipnoanalgesia, tratar essas dores físicas, a gente consegue, por meio da PNL, da hipnoterapia, acolher as emoções e fazer a pessoa ter condições e recursos internos com força para enfrentar. E ela fez uma brincadeira muito interessante num momento de extrema dor, né, num momento de extremo sofrimento, quando ela ali passando por aquele momento do câncer. Mas ela falou de forma brincando. Ela disse, eu estou tão cansada de sofrer com o câncer e eu acho que Deus podia puxar minha ficha e me chamar logo. Eu disse, bom, então enquanto ele não puxa a ficha, vamos fazer o que a gente pode enquanto ele está com a ficha na mão, né? E aí continuamos, e ela riu muito, foi legal. Então sempre que você vê uma pessoa dando a ideia de término, de encerramento da vida, é o momento de se aproximar dela, é o momento de oferecer um abraço, é o momento de oferecer um acolhimento, de dizer, eu estou aqui, eu posso te ajudar, eu vou cuidar de você, o que precisar, estamos à disposição, e acompanhar ela em alguma terapia que ela se sinta bem, de preferência, Daniela, terapias breves, porque o suicida, ele quer tomar essa decisão agora, nesse momento, quem sabe daqui a pouco no máximo. Então, terapias que passam longos tempos discutindo uma vida inteira da pessoa, pode ser que essa pessoa não dê tempo, ela tome a decisão de suicidar muito antes da terapia começar a fazer efeito. Então, é importante que a pessoa procure terapias breves, com técnicas rápidas, e essa técnica vai direto na mente da pessoa e encontra a causa. A outra pergunta sua perpassa pela ideia de que o que motiva a pessoa, você disse, a querer cometer o suicídio. O suicídio ele é mal compreendido. As pessoas que querem se suicidar, elas não querem morrer. Olha que curioso isso, elas não querem morrer. Elas querem a vida que não encontram nessa vida e que buscam elas na tentativa de que, em morrendo, em extinguindo a vida aqui, elas possam encontrar em algum outro lugar ou momento uma outra vida. A segunda coisa que tem sobre o suicídio é que, como eu disse antes, ele busca, por meio do suicídio, eliminar o sofrimento. Ele quer acabar com aquela dor, aquele sofrimento que vive. Na sequência, o suicídio tem como questão também o fato de que a pessoa acredita que essa decisão definitiva vai resolver um problema que ela não enxerga como temporário, mas que na maioria das vezes é, porque, como eu disse, tudo muda o tempo todo. A outra questão é que o suicida, ele não quer a morte, ele quer cessar o sofrimento. A outra questão é que o suicida, ele não é alguém que está desequilibrado. Ele é alguém que está olhando a vida de maneira equivocada. Ele está confundindo, como eu disse, a situação de vida com as áreas da vida dele todas que estão muito bem. Um ponto importante sobre esse assunto também, que a gente tem que destacar, é o seguinte. É que no momento do suicídio, existem dois contextos que acontecem. O primeiro, a pessoa que, encarando a situação de vida, não consegue lidar com ela e pensa não haver solução, busca o suicídio como solução. Mas que não é, a gente sabe. A solução está na vida e não na morte. O outro é quando a pessoa passa por uma psicose. A psicose é uma coisa também mal compreendida, que é o quê? É uma alteração química nas emoções da pessoa que leva ela a tomar decisões que ela não sabe o que está fazendo, como você disse agora há pouco. Ou seja, e a psicose ela acontece em dois contextos quando química. A pessoa que foi prescrita ou que tomou remédios numa quantidade ou num tipo de medicação que seja inadequado para ela e que, mexendo com a parte química das emoções, coloca ela num estado que ela, de ausência, não sabe o que está fazendo. Vou dar um exemplo prático. Uma cliente chegou para mim e disse, ela tinha 14 anos, ela fez comigo o primeiro atendimento. E aí ela falou bem assim, Darko, eu não sei o que aconteceu. Eu fui tomar meus remédios psicotrópicos, eu fui tomar as vitaminas que a médica tinha passado, e quando eu fui ver, de repente, eu estava com um monte de remédio na boca assim, e eu dizendo, meu Deus, eu não quero me suicidar, o que eu estou fazendo? Só que ela já tinha caído no chão. Ou seja, ela não percebeu naquele momento de psicose que ela estava se suicidando. Por quê? Porque a quantidade de remédios que ela estava tomando
o nível químico dos remédios e a inadequação desse medicamento, ainda que passada por uma médica, no caso, uma homeopata, não uma especialista em psiquiatria, ela acabou que ela entrou num surto onde nessa psicose ela não sabia o que estava fazendo. Num outro contexto, essa psicose também acontece sem medicamento. Quando a pessoa tem uma alteração química tão forte nas emoções, e essas emoções geram uma alteração química no corpo ou no cérebro, e a pessoa perde o senso do que está fazendo, e ela, sem querer, atenta contra a vida. Em alguns desses contextos, quando você pudesse ressuscitar um suicida, ou se essa pessoa que tentou suicidar não morre, e você traz ela de volta à vida por intervenções médicas, e você perguntasse a ela, a resposta seria como dessa garota de 14 anos. Eu não queria me matar, eu não sabia o que eu estava fazendo. Quando eu fui ver, eu estava me matando, e eu disse, gente, eu não quero me matar, por que eu estou fazendo isso? Então, daí vem uma coisa que a gente tem que prestar atenção. As pessoas, às vezes, julgam as outras pessoas. E dizem, fulano tirou a vida, fulano é fraco, fulano, entendeu, não encarou a vida, fulano não tem Deus, entendeu? Por isso ele estava tirando a vida. E muitas vezes, na maioria esmagadora das vezes, não tem nada a ver. isso não tem nada a ver. A pessoa não era fraca, ao contrário. O suicida, alguém que estava passando por um problema de depressão, de ansiedade, de pânico, geralmente é alguém tão forte que suportou uma dor por muito mais tempo do que ele podia suportar. E chegando um momento que ele não consegue suportar, há um blackout na cabeça dele, uma alteração química. Muitas vezes ele dá um surto, ele dá uma psicose e ele atenta contra a vida muitas vezes sem saber. E aí a pessoa que julgou que estava tentando cometer suicida como fraco, não enxerga o quão forte ele foi até aquele momento, sustentando uma dificuldade tão grande, muitas vezes, inclusive, sem ajuda desse que estava criticando, diga-se passagem. E a pessoa não queria se matar. Ela foi uma desordem química, do qual todo mundo está sujeito. Pegue, por exemplo, uma pessoa em uma situação de luto. A pessoa acha que a vida acabou. Pensa, por exemplo, uma mulher, um homem, que está 50 anos casado, vivendo com a mesma pessoa, só tem ele, os filhos já casaram, e ela se vê só de repente, essa pessoa, e ela diz, meu Deus, o que eu vou fazer da vida? A pessoa, às vezes, num momento de luto desse, ela dá um surto psicótico dessa e atenta contra a própria vida, quando, na verdade, ela não queria se matar. Então, assim, é muito importante que a gente tire de perto a questão do julgamento, da crítica e da condenação. As pessoas não precisam disso e isso não ajuda ninguém. As pessoas precisam de acolhimento, de entendimento e de ajuda de fato para poder seguir. Então, isso que você está tocando são assuntos assim, extremamente vitais e que perpassam a ignorância da grande maioria das pessoas e é preciso que a gente esclareça mesmo. Uau, Darko, que forte, hein? Eu vejo assim, a gente já ouviu de pessoas assim que falam, muitas vezes vê uma pessoa passar por uma fase dessa, por uma situação dessa, e falar, poxa, você precisa pensar mais positivo, você precisa, isso é falta de Deus, isso você precisa fazer algo diferente, né? E sendo que, na verdade, não é bem assim. Só quem passa pela situação, só quem está naquele quadro ali é que sabe. Faz muito sentido o que você está falando. Porque às vezes as pessoas elas precisam apenas de um abraço, ou muitas vezes de eu estou com você, você não está sozinho nessa, né? E é claro que as pessoas têm até uma boa intenção, né? De até querer tirar a dor daquela pessoa. Mas eu acho que acaba até meio que atrapalhando, né? Olha, isso que você está falando, ele serve não só na questão do suicídio, mas também na questão da depressão. Por quê? O que acontece? Muitas vezes a pessoa tentando motivar o outro, ela diz exatamente como você falou. Olha, você precisa levantar, precisa reagir, precisa se animar. E aí a pessoa, quando está num quadro depressivo, caminhando para o suicídio, por exemplo, ela vai dizer assim, meu Deus, eu devo ser uma pessoa, entendeu? Assim, uma pessoa muito miserável, porque ela está falando que eu tenho que levantar, que é o básico, e eu não consigo. Eu não tenho energia psicoemocional para fazer o corpo levantar. Às vezes a pessoa está num estado de desânimo, de estado de apatia tão forte, Sim. que ela fica deitada, prostrada por conta da doença, e a cabeça dela o tempo todo dizendo, ó, levanta, você precisa fazer isso, aquilo outro, e ela não consegue reagir. Então, assim, quando chega alguém e diz, levanta, anima, vamos fazer exercício, vai no parque, vê gente, a pessoa diz, gente, eu sou miserável, porque eu não consigo fazer nada disso, eu tenho que morrer mesmo. Aí é que ela se joga mais no fundo do poço ainda. Nesse caso, o melhor que fazer, isso foi importantíssimo que você tocasse, é você se aproximar da pessoa
para poder buscar nela o que ela consegue fazer e ajudá-la a desenvolver. Porque senão, se você motivá-la a fazer aquilo que você dá conta fazer, muitas vezes não é o que ela dá conta. Ah, tem que pensar positivo. Gente, mas olha, se pensar positivo resolvesse as coisas, entendeu? As pessoas todas estavam bem, porque todo mundo, quer ver uma coisa positiva, todo mundo pensa e nem todo mundo alcança, a grande maioria esmagadora não alcança. Olha, eu vou jogar aqui na lota, eu vou jogar na cena, entendeu? Porque eu vou ganhar. É um pensamento tão positivo que a pessoa investe dinheiro. E para você ver que o pensamento positivo, nesse caso, resulta, na maioria esmagadora dos casos, em dinheiro gasto no jogo. E a pessoa não ganha. Então, o pensamento positivo não traz resultado positivo. A ação positiva, com foco em reais, isso sim traz resultados positivos. Um outro ponto que você tocou que eu quero também frisar, sabe, Daniela, que são assim, questões muito profundas que você está abordando, é o seguinte: ah, você não tem Deus. Meu amigo, olha, as questões de problemas emocionais atingem todo mundo. Você pega Jesus Cristo, ele está no Getsemane, num momento de aflição tão grande, de dor tão profunda, que ele chega ao ponto de querer desistir da missão. Ele fala, olha, minha missão era descendo aqui, entendeu? Dando o exemplo à humanidade, ensinando a viver o amor, eu morrer na cruz do Calvário, em entrega de amor, para que aqueles que possam e queiram, para que todos possam, querendo, se aproximar de Deus, sem o abismo do pecado, mas tendo a ponte da cruz como um caminho para poder chegar a Deus. E ele, num momento de aflição tão grande diante dessa missão e diante do sofrimento que ele sabe que iria passar, da vergonha, do escárnio, de tudo, ele chega a tentar conversar com Deus uma forma de resolver isso de outra maneira. Ele diz, Senhor, olha, se houver alguma outra maneira que eu possa cumprir esta missão, sem que eu tenha que beber deste cálice de sofrimento, vamos fazer isso. E ele percebe que nenhuma resposta vem de Deus. Então ele aceita a missão e diz, então seja feita a tua vontade. Mas para isto, passa um trem gigante ali que ninguém observa. O homem chamado Jesus, que cresce na fé, que é divino, ele tem um medo tão profundo que os poros do rosto dilatam pelo medo e o suor se mistura com sangue na carne do músculo. De tamanho é o pânico e o medo, a tal ponto de, em oração, ele precisar de um anjo que acolha ele para ele poder seguir. Olha que coisa interessante. E se Jesus, a figura da imagem de Deus, plenitude dele na terra, segundo o Evangelho de João, chega a esse ponto, imagina nós, os restantes dos mortais, que vivemos aqui tentando descobrir nossa própria missão e razão da existência. Pessoas fantásticas, carismáticas como o Papa Francisco, pessoa carismatíssima, pessoa que arrasta multidões, que fez grandes mudanças na Igreja Católica, que trouxe moralismo e seriedade. De depressão, de ansiedade, desde a época de 30 e poucos anos, quando ele apaixonou-se por uma mulher e essa mulher não quis casar com ele. E perguntado na época em que ele tomou posse como Papa, pela entrevista no Fantástico, por que ele estava sempre entre pessoas, ele responde recomendação psiquiátrica para que ele não morra de depressão e ansiedade. Pessoa carismatíssima demais, um ser humano fantástico, extremamente humano, semelhante ao Papa, é o próprio Padre Fábio de Mello, alguém que eu tenho profunda admiração como ser humano da fé. E ele recentemente sofrendo aí, passou por um momento de pânico quando entrou num show para fazer um show que ele estava sempre acostumado a fazer, e era basicamente uma celebração de uma missa em forma de música, ou seja, a serviço do sacerdócio eterno do Senhor na fé dele, e ele de repente foi tomado de um pânico, passou por ansiedade, está em tratamento, enfrentando com muita força, muita determinação, muita coragem, e cada dia a gente vê ele mais restaurado e mais grande e maior na sua grandeza como ser humano e manifestando. Recentemente, inclusive, foi até escrito uma biografia dele, né, sobre humano demais. Então, é tudo que uma pessoa tem que ser para superar um problema como esse. O outro padre muito destacado nesse contexto é o padre Marcelo Rossi, pessoa também fantástica, com uma mensagem profunda, com uma música inspiradora, com uma melodia, um cântico, palavras de sabedoria. Esse homem viveu uma depressão tão profunda que ficou magro, cadavérico, e está aí até hoje tentando se recuperar. Ou seja, pessoas de fé, pessoas queridas, pessoas maravilhosas, também adoecem. O oncologista não está livre de ter câncer. O ortopedista não está livre de ter uma dor na coluna. O neurologista não está livre de ter, por exemplo, uma dor de cabeça. Nós somos apenas um ser humano cuidando de outro e sujeito a todas as coisas que os seres humanos estão diante da Terra e precisamos de ajuda. E nesta hora, para quem tem fé,
eu faço que nem o Papa Francisco. Ore por mim, eu oro por você. Eu acho que a gente tem que se somar. Olha, ore por mim que eu oro por você. É por aí. Eu acho que a oração, mesmo para quem não tem fé, ela é uma expressão de acolhimento para a alma e ela pode vir ajudar muito também. Então, essa história de que você está doente de depressão, de ansiedade, querendo se matar porque você não tem Deus, isso é a maior mentira que possa existir dentro do tema. É justamente uma pessoa que tem tanto Deus que ela está buscando maneiras de viver e não encontra. Então, eu acho que essa pessoa tem que ser acolhida e julgamento é o que menos uma pessoa dessa precisa, né? É verdade. Faz sentido o que você está falando, e assim, é interessante porque eu falo assim, todos nós temos demandas emocionais e realmente nós precisamos um do outro, né? E tem gente que acha que consegue resolver sozinho e não vai conseguir resolver sozinho, né? Nem a gente que é da área do desenvolvimento humano, a gente não consegue resolver os nossos, né, as nossas demandas emocionais sozinhos, muitas vezes. Eu preciso de ajuda, muitas vezes eu até busco você, né? Porque sozinha eu sei que eu não consigo, né? Agora, uma outra pergunta, Darko, é o seguinte: existe aliás, como que acontece o suicídio? Existe uma idade, por exemplo, é mais em adulto, é mais em adolescente? Você que tem pego alguns casos, o que você fala sobre isso? Essa questão ela é também importante. Foi feita uma pesquisa, tanto na Polícia Civil quanto na UNB. A pesquisa da UNB, salvo engano, ela deve ter coisa de 2016, 2018. Eu posso depois até postar aqui nos comentários a fonte. Mas o seguinte, foi feita uma pesquisa na UNB e essa pesquisa mostra que a faixa etária mais predominante do suicídio é entre jovens, por incrível que pareça. Diga-se passagem, na época, há uns poucos anos atrás, da época do jogo Baleia Azul, feito pelo Facebook, já que estamos aqui nas redes sociais, né, pelo Instagram, que também se conecta ao Facebook como plataforma junto da mesma grupo, havia esse joguinho esse jogo terrível, malévolo, chamado Baleia Azul, que a pessoa era estimulada a 50 etapas, extremamente depressivas, em que ela iria depreciando a sua autoestima, a sua autoimagem, seu amor próprio, até que ela chegava na última etapa do jogo, onde ela tinha que tirar a vida. Nessa época, grupos de jovens no mundo inteiro foram se suicidando em massa. E houve intervenções de tudo quanto foi organizações, e governos, e pessoas, e terapeutas, e ONGs, e organizações de ações da saúde, enfim. E houve até um filme lançado próximo a essa época chamado 13 Razões do Porquê. Eu acho que era 13 Reasons Why. Acho que é 13 Reasons Why, do Netflix. E ele abordava essa questão. Esse filme, inclusive, foi responsável por evitar 48 milhões de mortes no mundo, relatadas e colhidas informações. Então, ou seja, a faixa etária dos jovens é uma faixa muito atingida. Por quê? Porque a pessoa se encontra num determinado momento em que ela ainda não desenvolveu a maturidade emocional dela, nem a maturidade do encaixe, do encontro dela no campo da vida, e ela se encontra com uma série de desafios em que ela muitas vezes se encontra até desanimada para poder enfrentar esses desafios. Numa fase que a maturidade emocional ainda está em formação, no caso da juventude, a pessoa, ao encontrar com os desafios e com medo de não conseguir, inclusive atualmente muito preocupada com a opinião dos outros, em função da vida cor-de-rosa e bela que se vê nas redes sociais, a pessoa acha que ela é a única pessoa mal-sucedida e que ela é a única pessoa que não vai ter sucesso. Inclusive, a gente olha, se você olhar o Facebook, especialmente o Instagram, ele é o espelho do narciso. As pessoas postam foto ali que nem um narciso, para se autocontemplar, se auto-admirar e receber flores e likes. E quando vê outras pessoas com uma vida fantástica e linda, ela tem a sensação de que todo mundo tem uma vida mais bela do que a dela e que a vida dela, então, é o underground do submundo da existência, posto isso eu devo morrer. E isso tem até um filme recente lançado no Netflix também, já que são os jovens que mais procuram a questão do suicídio, acho que é bom a gente passar boas fontes, que se chama O Dilema das Redes Sociais. Discute exatamente isso a partir da perspectiva dos criadores das redes sociais, que no momento de criar as redes sociais acreditavam que apenas iriam conectar pessoas e diminuir a distância entre eles, principalmente a distância geográfica. E que, de repente, a rede social foi caminhando por uma linha que nem eles esperavam, onde as próprias pessoas começam a comparar a sua vida. Você, por exemplo, no passado, quando era criança, eu também, eu muito mais antes do que você talvez, né? A gente, quando tinha uma situação, a gente olhava a nossa vizinhança e
E a gente via um vizinho à direita, um à esquerda, um na frente, um do lado, e a gente comparava nossas vidas com essas pessoas. No máximo, quem sabe, com um grupo de 40 pessoas ali na escola, 60 quando escola pública. A pessoa não, hoje ela compara com 1.000 e tantas pessoas, 2.000, milhares de pessoas no Facebook e no Instagram, e ela diz, pronto, sou eu mesmo desgastado dessa existência, eu tenho que morrer mesmo. E aí você vê o quanto que isso se multiplicou dentro do ser humano. Verdade. Por isso essa faixa etária. Se oportunidade, eu vou postar, e eu gostaria que você pudesse também, a gente manda uma pesquisa da UNB, entendeu, sobre essa questão, mostrando faixa etária, mostrando dificuldade, uma série de gráficos que eu acho que vale a pena, é uma pesquisa muito bem feita, bem coletada, com uma fonte bem estudada, e que eu acho que vai ajudar muitas pessoas que encontrar ali e buscar ajuda também. Isso aí é interessante demais, essa questão estatística que você está levantando. Verdade. É até engraçado a forma como você fala, mas faz total sentido. Essa questão das pessoas, da comparação mesmo com a rede social, né? E eu também, eu até passei por essa fase também, mas me veio algo no meu coração assim, como que eu posso comparar com as pessoas? Como? Porque cada um tem uma vida, cada um tem uma história de vida, cada um tem as suas experiências, então não tem como você se comparar, não tem como eu me comparar com outras pessoas, porque algumas pessoas elas vão evoluir com uma rapidez maior, outras menor, e aquela questão que você falou, que assim, ninguém vai mostrar problemas nas redes sociais. É tudo flores, né? É tudo amor. E a gente sabe que não é bem assim, que existem outras questões por trás. Darko, você acredita que a questão da religiosidade para a família ela conseguir lidar com esses problemas, com problemas que vão aparecendo com relação ao suicídio, a questão da religiosidade é um ponto que dificulta um pouco as pessoas conseguir ter um olhar mais assim de sensibilidade, de benevolência para as pessoas que passam por um desafio emocional? Essa pergunta é muito interessante. Se a gente tivesse combinado as perguntas, eu ia dizer para você, olha, essa não estava combinada não, viu? Essa daí é uma pergunta extremamente profunda e difícil. Se a gente tivesse combinado, eu ia dizer, essa pergunta não estava combinada não. Deixa eu lhe falar um negócio, essa pergunta é muito importante. Essa pergunta é muito importante. É porque muitas vezes a pessoa fala assim, isso é falta de fé, tem que ter fé e tal. Vai lá. Você está certa. É importante demais essa pergunta, mas ela é uma pergunta muito profunda, extremamente pertinente, e ela tem que ser discutida também. A religiosidade, no sentido de religião, ela pode ajudar, mas na maioria dos casos atrapalha muito. Vou explicar um pouco. Porque a religião, ela traz a ideia de que você precisa ser forte. E o problema é que a gente não consegue ser forte quando está fraco. A gente consegue ser quem somos, um ser humano, e encarar como ser humano. A outra questão da religiosidade é que ela, em seu contexto de religião, ela traz consigo um arcabouço de moral, ética, certo e errado, onde, se você me pergunta o que é moral, se você perguntar o que é moral e ética para um filósofo, inclusive uma das minhas formações também é em filosofia, nós não sabemos. Os caras que fez doutorado, ou seja, os PhDs, filósofos e doctors, entendeu? Eles não sabem o que é moral e ética para definir isso com clareza. Imagina o restante, né? E aí depois entra certo e errado. E, meu Deus, muda de gente para gente. Cada um tem um conceito. O meu certo é o seu errado. O seu errado é o meu certo e vice-versa. E nós temos maneiras diferentes de ver a vida. Então a religião ela é cheia dessas questões, e com ela a religiosidade, como moral, como ética, como certo, como errado. São questões filosóficas extremamente confusas e que, além de não resolver a questão do ser humano, deixa ele mais confuso ainda e traz consigo, muitas vezes, o julgamento. Tipo, tem uma crença, né, dentro da religião de que se você tira a sua vida, se você se suicida, você vai para o inferno. A primeira questão que eu levanto, sem querer discutir a questão da religião, é a seguinte. Deus, como ser divino, infinito, portanto, o infinito ele está em todo lugar. Porque se ele não estiver em todo lugar, como ele está infinito, né? Então, para ser Deus, ele teria que ser infinito. Portanto, ele tinha que estar em todos os lugares. E para ele estar em todos os lugares, ele tem que ser onipresente. E para ele ser onipresente, ele tem conhecimento de tudo que acontece quanto é canto. Portanto, onipotente. Portanto, onisciente, conhece as coisas. E, portanto, se ele tem conhecimento de tudo, ele tem capacidade de agir nesses ambientes.
Então, onipotente. Por isso, Deus infinito, onipresente, onipotente, onisciente, está em todos os lugares. Pergunta: então Deus está no inferno? Se você me diz que Deus está no inferno, então o inferno já não é mais um inferno, é o céu. E se você me diz que Deus não está no inferno, então pronto, ele já não é mais Deus, porque ele não está em nenhum lugar, posto isso ele não é infinito, não tem poder sobre o mal. Então, para mim, fica claro que a visão do inferno, que é um conceito de criação de séculos atrás que veio para cá, ela é um conceito muito recente. Até um tempo desse, não se havia essa crença de inferno. Acreditava-se apenas em Deus, no céu, e que, de alguma maneira, as pessoas iriam encontrar com Deus ou que elas extinguiriam após uma vida que não fosse plena na eternidade. Inclusive, o texto bíblico diz: aquele que crê em mim será salvo, não perecerá. E o que crê já está perecido, ou seja, não fala de inferno. A outra questão que se discute é que se a pessoa, então, caso haja esse tal de inferno, onde a pessoa vive 100 anos, erra 100 anos, peca 100 anos e paga eternamente, ou seja, a conta não fecha, né? O cara peca 50 anos, 100 anos, tem que pagar a eternidade. Aonde você, como mãe, nunca teria coragem de mandar um filho seu para o inferno. Agora, Deus, né, é pior que tu. Poxa, parece. Entendeu? Então, assim, aonde o seu marido, nunca tendo poder e condições, sendo onipotente em condições de guiar e ajudar os seus filhos chegarem, suas filhas chegarem ao céu, ele não deixaria nunca chegar no inferno. Aí Deus é pior que nós. Olha que loucura, né? Aí fica esse negócio: a pessoa que se suicida, ele vai para o inferno. Se você olhar, inclusive, a base bíblica para aqueles que creem nisso, não tem. Você tem 2 suicídios na Bíblia. Saul, no Antigo Testamento, que se suicida. A Bíblia não diz que ele vai para o inferno, até que a palavra inferno no Antigo Testamento não existe. O termo é Sheol, que é do hebraico, que significa sepultura, ou seja, a morte, e não o inferno ou o sofrimento eterno. O Antigo Testamento não trata do inferno. Então, Saul se suicida, não diz que ele vai para o inferno. Depois você tem o Novo Testamento, Judas se suicida. A Bíblia não diz que ele vai para o inferno. Entendeu? A Bíblia diz apenas que a obra dele pertence ao maligno, já que ele entrega o Salvador, né? E somente isso. Sim. Mas não diz que ele vai para o inferno. Então, em nenhum local da Bíblia você vai encontrar a Bíblia dizendo que o suicida vai para o inferno. Isso é uma crença que as pessoas criaram para poder fazer isso. Nesse sentido de crença e julgamento, a religião e a religiosidade atrapalham muito. Agora, há uma coisa no ambiente da fé que ajuda muito, que é a própria fé. Essa palavrinha, que tem 2 palavras em língua portuguesa, fé, ela pode ajudar muito, independente da religião, independente da religiosidade. A pessoa que tem fé, no sentido dos pilares da fé, que é Hebreus capítulo 11, verso 1, a fé é o firmeza, fundamento, fundamentação, esperança das coisas que não se vê, mas se espera com convicção, com certeza. Então, a pessoa que em fé traz esses 4 pilares: firmeza, esperança, convicção, das coisas que mesmo não vendo, ela tem certeza, e traz essa certeza interior, ela pode dar a esperança que essa pessoa precisa para enfrentar essas coisas que ela acredita não ser capaz e que, por meio da fé, ela encontrará nela recursos para vencer. E se ela soma a isto um ser divino, todo-poderoso e onipotente, onipresente, onisciente, que seja somente amor como Deus, aí pronto, ela está super bem acompanhada nessa caminhada, pelo menos no que se diz respeito à fé dela. Entendeu? E isso não depende de religião. A fé é acima da religião. Aliás, a fé é o que constitui os pilares da religião. A fé é o que constitui os pilares da religiosidade daquele que crê. A fé é o que permite a pessoa crer na palavra de Deus, caso a Bíblia, creia, por exemplo, na existência da eternidade. A fé é o que permite a pessoa. E para fechar esse assunto com chave de ouro nesse contexto da fé, para que você siga com outras questões, eu costumo dizer o seguinte: se existe esse abismo do inferno, entre o homem e o abismo, eu penso que ali está Deus para poder dar a chance final que essa pessoa precisa. Então, a solução não é o suicídio. Deus pode reerguer você do abismo, tirar do fundo do poço e te levantar para uma vida plena em abundância. E é assim que você crê, então está isso em João capítulo 10, versículo 9 e 10 do Evangelho. Uau! Ó, é maravilhoso estar com você, Darko. Meu Deus do céu, é inteligentíssimo. Sim ou não, gente? Responde aí para nós. Teve gente que tá falando assim... Adoro conversar com você. Teve gente que falou assim... deixa eu ver aqui quem foi. Foco em... Evolução em Foco. Tem alguém aí que está com esse perfil
e disse assim que está passando por algumas coisas, né, desse tipo aí que você falou. E que também está adorando a live. Foi maravilhoso a conhecer você, tá? E com certeza essa pessoa deve entrar em contato com você também. Eu gostaria que você falasse um pouco assim sobre o que você faz, né? Porque falasse um pouco da hipnoterapia, um pouquinho da programação neurolinguística, que são trabalhos que você faz. E eu gostaria que as pessoas tivessem acesso a isso também, né? Você também faz atendimentos online, isso é muito bacana. E eu gostaria que você respondesse essa última pergunta, assim, que na sua visão, na sua percepção, aqui, ó, ele respondeu aí, sou eu, Evolução em Foco. Entre em contato com o Darko, gente, é melhor. Terapias breves, rápido, não precisa você ficar 1 ano, 2 anos na terapia, 6 meses, né, Darko? Foi muito rápido. Verdade. E isso me chamou muita atenção, isso foi muito bacana para mim. Como está a situação da pandemia? Teve alguém que fez essa pergunta. Como está a situação da pandemia? Pessoas em casa, no convívio, qual é o seu conceito, qual a sua percepção sobre isso? Tem aumentado casos de suicídio? Muito bem. Olha, pertinente demais a sua pergunta, inclusive muito atual. Na época da pandemia, você tem aí um contexto de isolamento forçado em função da agressão que o vírus tem e o rápido contágio, inclusive seguido de muitas mortes. Então, isso daí foi um momento que a gente passou, do qual, diga-se de passagem, a gente ninguém estava preparado no mundo todo, tanto é que foi um desafio para todo mundo. E uma das medidas tomadas pelas autoridades, inclusive os governos e organizações de saúde, não só a Organização Mundial da Saúde, mas as organizações, né, de cada país, foi isolar as pessoas. Foi a medida mais frequente utilizada em praticamente todo o mundo, exceto alguns poucos países que tomaram medidas de isolamentos somente do grupo de risco, e outros países não fizeram isolamento. São casos específicos, a história há de estudar, mas foi predominantemente no mundo feito como estratégia a ideia de isolamento na tentativa de proteger as pessoas do vírus. E nesse contexto, o que aconteceu? É que as pessoas que já estavam isoladas dentro de si, no seu recôndito do seu mundo sombrio, vivendo com o fantasma das suas emoções, e estavam sofrendo de frustrações, decepções, tristezas, sentimentos de culpa mesmo quando não tem culpa, raiva no sentido de uma emoção presa, rancor no sentido de não conseguir soltar aquela emoção. Essas pessoas que estavam nesse contexto se sentiram ainda mais isoladas e ainda mais, digamos assim, sozinhas. E isso intensificou a dor dessas pessoas, levando, inclusive, em muitos casos ao suicídio. E eu quero que vocês gritem isso, muito importante. Olha só as emoções e sentimentos que eu disse. Frustração, decepção, culpa mesmo quando não tem culpa, raiva e rancor. Esses são os 5 emoções que as pessoas têm quando elas manifestam a depressão. Uma ou mais dessas 5 emoções é o que a pessoa está sentindo quando ela manifesta a depressão. Então, nesse sentido, as pessoas que estavam vivendo com isso estavam passando por esse contexto. O que eu quero dizer, portanto, Daniela, é que a pandemia ela apenas intensifica e manifesta e demonstra aquilo que a pessoa já carregava em si. É importante que a gente não use a situação de vida como explicação e motivo para nossas questões. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a pessoa já vivia triste, já vivia sozinha, já vivia isolada, já vivia no mundo dela ali. E aí, de repente, ela pega e diz, ai, meu Deus, eu estou tão triste. Ai, meu Deus, a minha vida está tão ruim. Ai, eu não consigo encontrar com meus amigos, eu tenho dificuldade de relacionamento, tenho uma certa fobia social, tenho uma ansiedade quando eu vou para os lugares, aí eu passo mal, quero voltar para casa, acabo me isolando outra vez. E eu estou muito abatido, muito triste, aquilo outro. Muito bem. Aí vem a pandemia, ela diz, nossa, agora com essa pandemia, com esse isolamento, eu não consigo ver as pessoas, a ansiedade intensificou. De fato, intensificou porque ela já tinha. E aí agora saímos da pandemia, está no final, no Brasil já está com 85% mais ou menos de casos recuperados, e o pessoal já está saindo nas ruas, os shoppings abriram, os lugares, os comércios, e a gente não consegue se ver direito com medo do vírus. Aí quando passar a pandemia, a pessoa vai dizer assim, ai meu Deus, agora está todo mundo diferente, ninguém está como antes, as coisas nunca mais foram como antes, as pessoas são distantes, elas só querem falar por videochamada, ninguém mais se encontra. Aí quando passar esse momento e readaptar, reorganizar um pouquinho do antes, um pouquinho de agora, ai meu Deus, a vida, entendeu, ficou muito complicada, os meus amigos do passado eu perdi os contatos, os novos amigos está difícil. Percebe? A pessoa sempre vai citando aquele momento que ela está passando, aquela dificuldade. Ai, meu Deus, agora está todo mundo, meus amigos de novo. Eu comecei a faculdade, eu terminei a faculdade, eu estou agora num trabalho muito complicado, não tenho tempo mais para ninguém, minha vida... Ela sempre vai colocar na vida dela
um problema atual para explicar uma situação que ela está vivendo há anos e que não tratou, e dizendo que a pandemia é o problema, e agora que terminou a faculdade é o problema, que tem que começar novos amigos, que agora que ela entrou no emprego é um problema, que agora que ela está sem tempo para ninguém, que ela não consegue organizar o tempo é um problema, e toda hora ela põe um problema. Se você vai para dentro do consultório como eu estou, as pessoas ficam lá cada dia dizendo que o problema delas é aquele problema atual que ela está vivendo e não o anterior, ou somado com o anterior, quando na verdade elas estão vivendo essa situação ao longo de uma vida inteira sem tratar. E daí nasce a necessidade da pessoa, quanto mais breve possível, procurar tratamento. Daí entra o que você disse. Se você vai para uma terapia, tem nenhum demérito. Toda técnica tem uso e limitações. Por exemplo, você vai para uma terapia de longo prazo, você vai levar aí 5, 10 anos para você descobrir o que está acontecendo com você e tentar fazer as alterações e modificações que você precisa. E se a proposta da terapia é essa, muitas vezes você não vai conseguir o resultado que você precisa. E você, quando conseguir o resultado, não vai saber se foi o contorno da vida que mudou ou se foi a terapia que exerceu. Quando você vai para uma terapia de médio prazo, você leva aí em torno de 5 meses para entender o problema e 2 anos para tentar resolver. Aí você já está em outro momento de vida e já quer resolver outra coisa. Quando você faz terapias breves, você resolve isso entre 6 e 8 sessões, na maioria esmagadora dos casos. Há casos refratários que resolvem um pouco depois, com 10, 12 sessões, um pouco mais. Há casos muito rápidos que resolvem com 1, 2, 3, 4 sessões. Por quê? Porque se usa técnicas. Você não vai para uma terapia como quem vai para um confessionário, onde você encontra com um profissional e muitas das vezes você fica lá. Como é que você está? E como é que está a sua semana? Conte-me mais. E fica ali que nem 2 fofoqueiros conversando da vida. Entendeu? E sua família? E a sua infância? E a sua adolescência? E a fase adulta? E os seus relacionamentos? E o casamento? E os seus pais? Ó, nosso tempo está acabando, viu? Mas no próximo encontro a gente vai dar continuidade. Aí a pessoa pega e vai para o próximo encontro. E aí, como é que está a semana? Como é que foi esses dias? E no nosso último encontro para cá? E como é que está você? E me diz um pouquinho mais sobre aquela terapia. Você estava contando na outra terapia. Muito bem, o nosso tempo está acabando, mas no próximo encontro a gente vai dar sequência, viu? E aí você depois de anos, entendeu? Nessa história, você diz, meu Deus, agora chegou um ponto em que nós já sabemos tudo da minha vida. Eu já entendi tudo, eu sei tudo sobre a minha vida, eu entendi tudo, eu compreendi tudo, e eu estou no máximo, como eu costumo dizer, aquele que sabe qual é a causa do seu problema, entende o seu problema, compreende como aconteceu, ele se torna, ele fica um neurótico no máximo esclarecido. Estamos ao vivo, continuando aí com o Dr. Darko Souza, e eu vou chamar ele novamente, gente. Tá fantástica essa live, eu também tô amando. Opa, dando Oi, Darko. Isso, vamos dar continuidade. O tema é tão empolgante que a live, o tempo previsto da live fechou e a galera está aqui ainda, né? Ou seja, a gente fechou o primeiro bloco da live com o tempo previsto e o pessoal todo voltou para essa segunda etapa da live. Está todo mundo aqui ranqueando e chegando de novo, entrando na sala, como quem deu um intervalo, foi ali, já está voltando todo mundo e estamos aqui nesse bloco. Então, seguindo o raciocínio, para a gente poder fechar esse bloco, né, esse assunto, se a pessoa não procura terapias breves, com técnicas, aonde ela possa, por meio de técnicas, acessar a gênese, a origem das emoções, aonde aquilo se instalou nela, ela não conseguirá se livrar dessas emoções, fazendo perguntas de coisas que, no máximo, vão levar a um entendimento filosófico. Como eu disse, quem entende o que aconteceu na sua vida, quem sabe o que aconteceu, entende o que aconteceu, ao entender o que aconteceu, ao saber o que aconteceu, você perpassa, você caminha 2 passos em direção ao nada. Ou seja, entender o que aconteceu, saber o que aconteceu, resolve nada. Apenas torna a pessoa um neurótico bem esclarecido. Já sabe tudo da sua vida e não conseguiu resolver. Então é preciso aplicar técnicas para que você acesse suas emoções e sentimentos, a causa, a gênese, a origem, onde se instalou isso em você e entre com uma ação terapêutica mudando a questão. Nesse sentido, a PNL, como programação neurolinguística, no contexto de programar as suas emoções para poder alinhar-se com a sua vida, reprogramar as emoções que lhe fazem mal e significar eventos que você diz, poxa, isso aqui eu não entendo, não tem significado, por que essa pessoa morreu, por que me deixou, por exemplo.
e ressignificar momentos traumáticos fazem a mudança interna dentro de você, dando a você os recursos internos que você precisa para seguir. De outro modo, a hipnose, no contexto de hipnoterapia e hipnoanálise, permite que você acesse a sua mente mais profunda, dentro das emoções e sentimentos, e encontre lá a resposta do porquê que você está vivendo, as questões e problemas emocionais que vive, e o sofrimento que tenha, e então entre com uma ação terapêutica e resolva, sem essa história de ficar conversando anos e anos um assunto que você sabe ele por completo e está tentando transmitir para o outro, para que o outro simplesmente tente interpretar e te dizer alguma coisa depois. É nesse contexto que essas terapias breves, entre outras, podem e permitem você ter uma terapia rápida e entrar com uma ação terapêutica e resolver o problema definitivamente de maneira sustentável, com ausência de sintomas, presença de bem-estar, com qualidade de vida e, inclusive, podendo, caso a pessoa esteja tomando medicação, desmamando lenta e gradativamente a medicação, com um programa de redução do medicamento, com um acompanhamento de um médico que possa fazer esse programa junto com você. Então, isso é muito importante o que você está citando. Show. Existe a programação neurolinguística sem a hipnose? E você poderia falar sobre a hipnose um pouco para que as pessoas tenham conhecimento? Porque eu já vi pessoas ter uma dimensão muito diferente da hipnose. E que a hipnose, para tratar, você utiliza, né, para fazer tratamentos mais breves. Enfim, você pode falar sobre isso? Excelente a sua pergunta. Você vê, nós fechamos o bloco anterior, aí abrimos um novo bloco após o tempo, já está o povo todo aqui dentro da sala de novo. A galera realmente está engajada com você nas redes sociais, isso é muito bom e eu te parabenizo por isso. Olha só, Daniela, isso é uma pergunta importantíssima. A pessoa pode, sim, fazer a terapia somente com a PNL, Programação Neurolinguística, sem o aspecto do transe hipnótico, ou seja, da hipnose. Sem nenhum problema, ela pode. Entendeu? E por meio disso, acessar as emoções. Qual é o pressuposto da PNL, entre outras coisas, nesse contexto terapêutico? É que o trauma, o bloqueio, o problema, a questão psicoemocional, ela tem uma representação mental dentro da pessoa. E por meio da neurolinguística, você pode acessar essa representação mental dentro do cérebro e você reprogramar, ressignificar, dar um novo significado ao modo como aquilo está dentro da pessoa e, portanto, mudando o modo como ela vê e sente, ela muda, portanto, a vida dela toda no contexto de como ela encara a vida e o mundo. Então, é possível fazer o tratamento, sim, somente com a programação neurolinguística e também é muito breve e rápido. Caso a pessoa precise ou opte pela terapia no contexto de hipnose, sendo hipnoterapia ou hipnoanálise, ela apenas vai experienciar algo fantástico, que é o aspecto do transe. Aonde, durante o transe, ela saberá onde está, ouvirá a minha voz, lembrará-se de tudo e ela vai acessar as emoções dela e poder, então, encontrar a causa do problema. Ou seja, esse mito de que durante a hipnose eu não vou lembrar das coisas. Se você não fosse lembrar, não seria hipnose, seria amnésia. A hipnose não é para esquecer, como é o caso da amnésia. A hipnose é para lembrar de tudo. E então, lembrando, você poder tratar. Ah, mas durante a hipnose a pessoa, ela, por exemplo, vai dormir. Não, dormir é sono. Hipnose é um estado de transe, é um estado de transição. Você não está nem dormindo e nem acordado. Está no estado entre dormindo, porque está muito relaxado, e uma parte sua, entendeu? Digamos assim, dispersa, e você está acordado, porque ao mesmo tempo você percebe o comando do hipnoterapeuta, a voz dele, e entra com ações terapêuticas. Existe um outro mito muito frequente, que é o seguinte: durante a hipnose eu posso entrar em transe e nunca voltar. Meu Deus, se isso acontecesse com pelo menos 1% das pessoas, eu que você sabe, atendo 40, 50, 60 pessoas por semana, 200 por mês, 2.000 e tantas por ano, se eu tivesse 1% das pessoas entrando em transe e não voltando, isso daria umas 20 pessoas, e nesses 20 anos já daria 400 pessoas, nós teríamos um Walking Dead na rua aí, entendeu? De zumbi, e nunca voltaram do transe. Isso não existe, você não tem nenhum relato desse. Pessoas fazem transe hipnótico na televisão, com fins de entretenimento, para demonstrar o poder da mente, e você não vê um Twitter de alguém dizendo, olha, manda o cara aqui na minha casa, viu? Porque o cara aqui fez a técnica de hipnose, entrou em transe e não voltou mais. Nunca você vê um negócio desse. A técnica da hipnose ela é segura e utilizada no mundo inteiro sem nenhuma restrição. Ela é apenas um momento de um estado em que a pessoa
ela entra no estado de relaxamento, respiração cadenciada, ela tem aspectos físicos do transe, como catalepsia ocular, jugular calibrada, às vezes as mãos friam que chega pingue e aqui fica quente, ou seja, duas temperaturas, ou seja, fenômenos físicos irrefutáveis que provam que a pessoa está em transe e não achando que está. E nesse momento, a faculdade crítica dela arrefece, diminui, mas não some, ela continua avaliando e criticando tudo que está em volta, portanto, podendo tomar decisões, e ela acessa as emoções para poder encontrar a causa dos problemas que ela está vivendo e sentir essas emoções e, portanto, acolhê-las e tratá-las. E, nesse sentido, a hipnose é extremamente profunda. Um ponto que você ainda não perguntou, mas tem muito a ver, é se a hipnose tem relação com religião, que é outra coisa muito perguntada. Zero do ponto de vista de técnica e do ponto de vista de ciência. A hipnose é utilizada pela medicina no contexto de hipnoanalgesia, para aliviar e eliminar dor, controlar dor em caso de pacientes com câncer, em caso de pessoa hipersensível à dor. A hipnose é utilizada pela enfermagem com o mesmo objetivo. Existe na área da odontologia a hipnodontia, que é pós-graduação na área de hipnose. Primeira criada no Brasil foi em Salvador, pelo meu professor, meu primeiro professor de hipnose, que é Antônio Almeida Carreiro, que é o maior hipnotista e o maior professor de hipnose no mundo, examina bancos de doutorado no mundo. A hipnose ela tem um contexto de uso de controle da dor, como eu citei, com fisioterapeutas. A hipnose é utilizada por pessoas da área de desenvolvimento humano, como você, por exemplo, pode utilizar a PNL e a hipnose para acelerar o processo de tratamento da pessoa e de desenvolvimento dela. Pessoas da área da administração, da contabilidade, de economia, tantas áreas. A hipnose é utilizada por profissionais da área de saúde, da área de saúde mental, com a psicologia e a psicanálise, para poder acelerar e descobrir rapidamente a causa. Ou seja, tantas aplicações que a hipnose tem, ela não pode estar restrita à religião. É verdade, sim, que o rito religioso, ele induz o transe. Por isso, muitas pessoas têm experiências pessoais quando estão dentro do ambiente religioso. Mas a hipnose não tem vínculo com a religião. Ela é uma técnica científica, pertencente natural ao ser humano. Nós nascemos com essa capacidade de entrar em transe, todos, sem exceção de nenhum, tem suscetibilidade hipnótica, que é diferente de sugestionabilidade. Sugestionabilidade, poxa, essa parede da sua casa ela é linda. Aí você pega e coloca essa parede em tudo quanto é lugar onde você vai. Essa roupa que você está, ela é bonita, você está vestindo todo dia essa roupa. Isso é sugestionabilidade, ou seja, capacidade de dar a sugestão e a pessoa seguir a sugestão. Nada tem a ver com hipnose. Suscetibilidade é a capacidade que alguém tem de entrar em transe mais rápido e mais profundo, mais lento e mais demorado e menos profundo. É isso, e a pessoa nasce com isso, e ao longo da vida, conforme ela vai envelhecendo, ela vai trabalhando isso de diferentes maneiras. Então, todos nós nascemos com a capacidade de entrar em transe hipnótico, como um contexto terapêutico, para resolver questões e dilemas que vivemos, e, portanto, a hipnose é uma ferramenta que o ser humano nasce com ela. Se você me perguntasse do ponto de vista de religião, qual é o primeiro ato de hipnose, foi de Deus. Ele pega Adão e diz, Adão, seguinte, tu anda meio triste, viu, bicho? Tu anda meio triste, sozinho, achando que todo mundo tem um pai e tu não. É o seguinte, vamos botar tu pra dormir profundamente. E bota Adão para dormir profundamente. O cara apaga numa hipnose anestésica. Deus arranca dele uma costela, faz uma mulher, carne da carne, osso do osso. Quando Adão emerge desse sono profundo, diz a Bíblia, ele vê aquela mulher e já entra no próximo estágio de transe, que é o estado do amor. Não existe nada mais hipnótico do que o amor. A pessoa faz coisas pelo amor que ela não faria em outro contexto. Então, o primeiro vestígio de hipnose na face da Terra é o de Adão, quando Deus põe ele no sono profundo. Inclusive, esse é o termo em inglês, deep sleep. Em espanhol, eles dizem, durma-se. E eu uso a frase, relaxe profundamente. Porque a pessoa, de fato, não dorme, mas ela entra num estado de tal relaxamento que se assemelha ao sono. Olha que interessante. Ah, uma curiosidade. Você sabia que as pessoas, quando entram em transe, a cada 15 minutos de transe equivale a 1 hora de sono? Ou seja, se uma pessoa tivesse 2 horas de transe, ela teria uma sensação de ter dormido 8 horas de descanso. O tal que revigora a mente, o quanto é curativo nesse sentido. Uau! Tem alguém perguntando aqui? Travou, né? Deu uma travada. Vamos lá, gente. Tá fantástico, né? Extraordinário. Manda pergunta de vocês aí. Tem aqui um monte de perguntas, de comentários. Tem muito comentário, o pessoal tá amando a live. Eu sei que você tem mais outras coisas aí para fazer, né? E eu já estou explorando um pouquinho de você aí, tomando o seu tempo. Mas uma pergunta aqui, perguntaram o seguinte,
se a pessoa não permite, se ela não se permitir, ela será hipnotizada? Ela consegue Nunca, entrar em transe? nunca, nunca. A hipnose é um processo permitivo. Ela precisa permitir e seguir uma série de comandos para que a mente dela se induza ao estado de transe e, portanto, entre nesse estado onde ela refere a faculdade crítica e ela acessa as emoções dela e busca a causa das questões e problemas emocionais. Então, nunca uma pessoa entrar em transe sem a permissão dela, sem o consentimento dela, sem o desejo dela, sem que ela esteja engajada no processo e ela siga uma sequência de comandos que ela se permita entrar em transe. Ou seja, na verdade, existe uma coisa importante, um pressuposto. Toda hipnose, ela é uma auto-hipnose. Ou seja, eu apenas dou uma sequência de comandos e você seguindo, você se hipnotiza. É essa a verdade. A gente, na verdade, o hipnoterapeuta é alguém que tem ferramentas e técnicas e numa sequência de comandos vai guiando você e você vai se induzindo até que você entre no estado de transe e você acessa as suas questões e problemas psicoemocionais. Então, sem chance de uma pessoa ser hipnotizada contra a própria vontade e, portanto, sem chance de ela fazer coisas que ela não faria se não estivesse em transe. Até porque, se eu pudesse fazer as pessoas fazerem coisas que elas não fariam se não estivessem em transe, eu iria, então, para o Congresso, né, resolver essa questão desse país. Eu iria lá, entendeu, hipnotizar e botar essa galera para fazer tudo que o povo quer. E não é assim, né? É verdade. Darko, fala um pouco aí mais do seu trabalho, o número do telefone, tem gente querendo... Oi? Eu vou mandar os Falhou um pouco. Vou mandar aqui os contatos. Tá me lembrando uma coisa super curiosa, sabe, Daniela? E é um fato que eu vivi uma vez. Uma pessoa me ligou assim ao telefone, né? E falou bem assim: alô, doutor Darko, é o seguinte, eu fiz uma coisa muito errada, sabe? E a minha mulher descobriu. Eu queria saber do senhor. Aí, por essa questão, você já sabe até que é uma coisa errada, né? Eu fiz uma coisa muito errada, sabe, doutor Darko? E minha mulher descobriu. É o seguinte, você poderia fazer o seguinte, eu poderia levar ela aí pro senhor hipnotizar ela, pra ele esquecer de tudo, e a gente ficar bem? Eu disse, claro que não. Porque a hipnose não é amnésia. A hipnose não é para esquecer, é para lembrar. Inclusive, a hipnose ela é usada no tratamento de amnésia. Quando a pessoa sofre um trauma, sofre uma situação, um choque, um bloqueio, e ela tem uma amnésia, você usa a hipnose para poder ela acessar as memórias dela e, portanto, reconectar as memórias e, assim, desse modo, ela conseguir relembrar as coisas que aconteceram na vida dela e juntar essas memórias que ficaram fragmentadas e, portanto, vencer a amnésia. Então, a hipnose ela é o oposto da amnésia. Eu falei para ele, olha, claro que não. Até porque, entendeu? Se a hipnose não é para esquecer, ela não é amnésia, ela é para lembrar. Então, você pode trazer a sua esposa para que ela lembre de tudo o que você fez e ela possa acessar a emoção que faz ela sofrer, restaurar essa emoção e decidir se vai querer viver com você ou não. Mas nunca esquecer. Então, hipnose... Pode continuar, desculpa. Não, tranquilo. E concluindo, aí eu até falei para ele assim, imagina que mundo seria esse se eu pudesse fazer as pessoas esquecer as coisas que elas viveram. Segunda-feira ia estar uma fila aqui nesse consultório de manhã cedo de casais querendo esquecer coisas. Entendeu? Então, pelo amor de Deus, não é assim, né? Eu já tive uma amiga, assim, eu fiz a hipnose terapêutica, né? Mas assim, só para mim mesmo. E ela disse que ela fez uma cirurgia com base na hipnose. Então é o seguinte, hipnose não é pecado, é? Vamos aguardar, tá carregando. Gente, manda pergunta aí, aproveita. E tá tão bom, né? O Darko poderia voltar mais vezes. O que vocês acham? Coloca aí. Coloque aí para nós quem gostaria de ver o Darko aqui mais vezes na nossa live. Caiu. Vou chamar ele novamente. Oi, Darko. Você conseguiu ouvir a minha pergunta? Não consegui, não. Eu falei assim, teve uma amiga minha num curso de hipnose terapêutica que eu fiz para mim mesma, né? Para o meu desenvolvimento mesmo.
E ela disse assim que ela utilizou a hipnose até para fazer a cirurgia, porque ela tinha alergia, né, à anestesia. Aí a pergunta que eu te fiz foi a seguinte: então, a hipnose, ela é pecado? Ela não é pecado, né? Olha, se fosse pecado, Deus não teria feito todos os seres humanos com essa capacidade de entrar em transe e utilizar a hipnose para resolver suas próprias questões. Todo mundo, ao longo da vida, sabe, Daniela, isso é muito importante, ao longo da vida, todos nós vamos passar por frustrações, decepções, tristezas, mágoas, desilusões, medos, raivas, choques emocionais, problemas. Todos nós, um dia, vamos passar por alguma coisa desagradável que vai mexer com as nossas emoções, que vai abalar nossas emoções, chocar a gente. E o que a nossa mente nesse momento faz? Ela reprime essas emoções para proteger a gente. É o que a mente faz. Só que no momento em que essas emoções são reprimidas, essas emoções ficam dentro de nós, ali presas, e sem uma solução para o problema, o choque, a dor, o trauma vivido. E é nesse contexto que chega um ponto em que a pessoa ela está com tanta lixo emocional dentro dela que essas questões passam da mente para o corpo, que é o que se dá o nome de psicossomatia. Tá conseguindo ouvir aí? Então, se a hipnose fosse pecado, o Criador não tinha criado as pessoas com esse recurso interno para se curar. A hipnose remonta em todas as tribos, nações e épocas do mundo. Você vê os xamãs entrando em transe para buscar, entendeu, dentro de si respostas. Você vê, por exemplo, no Sleep Temple, coisa de 5.000 anos atrás, ou seja, 3.000 anos antes de Cristo, as pessoas indo ao templo, entendeu, entrar num estado de transe para poder resolver suas questões. Você vê na Grécia, no templo de Delfos, a frase, conheça-te a ti mesmo, e a pessoa entra no templo para entrar num aspecto de transe e buscar respostas interiores. Você vê em toda a história humana, em todas as civilizações, pessoas entrando em transe para resolver suas questões e problemas e buscar a solução para suas questões. Então, se a hipnose fosse uma coisa que fosse pecado, não teria sido dada como presente e dádiva pelo próprio Criador, entendeu? E ele próprio não teria utilizado para poder fazer Adão dormir e conseguir arrancar uma costela. Nesse sentido, entre a sua questão, que é a cirurgia. Usa-se muito hipnose no contexto cirúrgico para pessoas que têm alergia à anestesia e que, em tomando anestesia, podem vir, por exemplo, ter um choque anafilático e até morrer no momento em que ela recebe uma anestesia química. Nesse sentido, a pessoa recebe uma hipnoanestesia, por meio da hipnose ela é anestesiada sem substâncias químicas, e ela então entra em transe e faz toda a cirurgia. Algumas vantagens. Não tem necrose celular no momento que você está em transe. Então, quando ali é cortado, como não tem necrose celular, cicatriza em metade do tempo normal. Segundo, você tem controle do sangramento. A pessoa sangra menos, por isso ela tem menos necessidade de transfusão de sangue. Terceiro, a hipnose, além de aliviar e eliminar a dor e o desconforto, e a pessoa nada sentir durante a cirurgia, no sentido de dor e desconforto, ela permite à pessoa que tenha uma recuperação mais rápida por meio da hipnose quando é feita assim. Se vocês querem alguma informação sobre isso, é fácil. Aqui do nosso lado tem informações. Pesquise aí, nós estamos em Brasília. Coloque HMIP hipnose. Você vai ver que no HMIP, aqui do lado da gente, partos são feitos com a hipnose para eliminar a dor durante o parto ou para fazer partos cesáreas sem anestesia. Se você quer mais informações de hospitais no mundo todo, em todos os continentes, que usam a hipnose no lugar da anestesia, visite o meu YouTube, entendeu? Darko Souza é o nome do meu canal, DARCO, Souza com S, ou direto na minha página, darkosouza.com, você vai ter acesso ao meu canal, e lá tem um playlist chamado Hipnose e Ciência, em que mostra em vários vídeos a hipnose sendo utilizada no Brasil e no mundo todo, em todos os continentes. Inclusive, existem hospitais na Europa que só usam hipnose no lugar de anestesia química. Eles não usam anestesia química. Eles põem as pessoas em transe, as pessoas entram em transe profundo, e eles fazem todo o processo cirúrgico sem nenhum tipo de anestesia. Você vai ver isso no meu canal, no playlist Hipnose e Ciência, que são 20 vídeos mostrando experimentos e ações terapêuticas na ciência envolvendo a hipnose. Então isso é muito importante, essa questão. Uau, fantástico. Eu te perguntei isso porque a gente escuta, né, tanto mito sobre isso, e eu fiz até uma pergunta assim como uma brincadeira mesmo, para que as pessoas elas tenham conhecimento, para que elas tenham acesso a isso também, porque eu sei que pode ter pessoas que
deixam de buscar, né, um tratamento tão benéfico por um certo preconceito ou por algo que ela ouviu, né? A Kel Cristina perguntou assim: pode acontecer de uma pessoa chegar ao ponto do trauma e voltar a ficar pior ou travar com algum susto? Você conseguiu entender? Me ouvir? Bem, deu para entender sim. Ah, sim. Muito importante essa pergunta dela, e se você não tivesse visto aqui no comentário, eu ia levantar essa questão também. A pessoa, ao entrar em transe, ela sempre volta melhor, nunca pior. Como eu disse, a mente, quando ela encontra questões que ela não consegue lidar, o que ela faz? Ela pega e ela esconde do ser humano essa questão. Estava vendo um eco há um pouco tempo atrás por conta de que o meu microfone tinha desconectado. Eu já conectei, acredito que deve voltar agora ao som normal, né? Então está tranquilo. Nesse sentido, então, respondendo a pergunta, é o seguinte: sempre que a pessoa entre em transe, ela voltará melhor e nunca pior. Caso ela, ao entrar em transe, reviva experiências que sejam tão dolorosas que ela não consiga lidar com elas, o que é muito raro, extremamente difícil acontecer, porque a mente só permite a pessoa acessar aquilo que ela pode lidar durante o transe hipnótico, ela lembrará de tudo durante o transe, ela vai tratar essas emoções, e quando dentro dela isso se equilibrar, ao emergir do transe, ela lembrará o que aconteceu durante o transe. Então, na prática, uma pessoa entrou em transe, acessou uma lembrança extremamente dolorosa, a mente dela não podia lidar com essa lembrança, então é feita uma ação terapêutica para que ela consiga enfrentar essa lembrança e cicatrize essa dor, e se ainda assim ela não conseguir lidar com esse trauma, essa dor, ao emergir do transe, ela não se lembrará o que ela vivenciou durante o transe hipnótico nesse único aspecto. Ou seja, a mente dela irá novamente esconder essa informação dela, como fez no passado. Em outras palavras, no passado ela vivia um trauma muito forte, suponhamos, um abuso sexual. E aí ela lembra do que aconteceu, mas ela não lembra bem de quem foi a pessoa, o choque do trauma, as emoções que sentiu, aquilo ali a mente reprimiu para ela não ficar com aquilo na cabeça todo dia a ponto de enlouquecer. E aquilo ainda incomoda ela porque está dentro da mente mais profunda dela, escondido e reverberando todo dia aquela dor, aquele trauma, aquela sensação. Durante o transe, se ela reviver esse momento tão traumático, como, por exemplo, um abuso sexual, e ela tratar e cicatrizar, mas não ficar completamente cicatrizada, por qualquer motivo, seja porque ela não consegue ainda lidar, seja porque o hipnoterapeuta ou o terapeuta não tinha técnicas naquele momento para poder fazer, enfim, qualquer motivo, entendeu? Ao emergir do transe, ela não lembrará o que se lembrou durante a hipnose e, portanto, não sofrerá com a lembrança dolorosa que ela viveu durante a hipnose. E quando isso se equilibrar dentro dela, ela lembrará o que aconteceu durante a hipnose, mas, como eu costumo dizer, como um ferro que queimou ela. Ou seja, como alguém que queimou ela com um ferro e que ela sabe como se queimou, mas não sente mais a dor. Ela olha para a marca, ela lembra o que aconteceu, mas ela não sente mais a dor. Em outras palavras, sempre que ela, durante o transe, viveu uma experiência tão dolorosa, que ela, podendo emergir do transe, ela via sofrer com essa lembrança, a mente dela fará ela esquecer aquilo que ela viveu durante o transe, e ao equilibrar isso dentro dela, ela se lembrará novamente do que ela viveu durante o transe, mas sem sentir a dor. Então, sem chance de ela entrar em transe, lembrar alguma coisa e depois ficar sofrendo com a lembrança, como mostrou numa época atrás, uma novela, onde uma pessoa que é advogada, forma na área de coach e tenta fazer hipnose. Percebe a salada de fruta? Uma advogada forma em coach, ou seja, ela deveria ter formação em desenvolvimento humano, aí ela, entendeu? Pega e faz coaching, aí depois do coaching ela tenta fazer hipnose, uma outra coisa que ela não tem formação, e aí a novela cria um drama de que ela lembra de um determinado episódio de estupro e que ela está sofrendo. Isso nunca acontece na hipnose. Você não tem nenhum relato disso na história da humanidade, em lugar nenhum do mundo. Entendeu? Não tem essa chance do que aconteceu em novela, isso é só em novela. Querer acreditar em algo assim, e é pertinente a dúvida da pessoa, porque muitas pessoas têm, é acreditar, entendeu, em Hollywood, filmes de cinema. É achar que você põe uma pessoa em transe e ela sai, entendeu, fazendo o que você quer, que nem um zumbi. Isso aí não tem como, entendeu? Mas é pertinente a pergunta e muita gente tem essa dúvida sim, e tem esse receio, eu acho que é importante esclarecer. Eu estou aprendendo muito com você, porque foi várias aulas. Isso é muito bom. Mas para a gente ter a sua presença aqui mais vezes, vem dar.
Vamos marcar daqui mais um mês a gente fazer um outro encontro desse, né? Vamos, foi marcar. ótimo. A gente conversa e daqui mais ou menos um mês a gente faz um encontro desse daqui, divulga para todo mundo, escolhe um tema super interessante como esse e vamos abordar. Tem temas assim, extremamente curiosos dentro da hipnose. Você não acredita nisso. Quer ver só um? Hipnose forense, que é a hipnose na investigação de crimes. Imagine, por exemplo, que uma pessoa está aqui numa parada de ônibus e de repente vem um carro aqui e quando ela olha, o carro bate nela, ela cai no chão e aí ela não viu a placa, não viu quem dirigiu, não viu o que aconteceu e como é que a gente vai fazer uma investigação? Como é que essa pessoa vai na delegacia fazer um relato do que aconteceu? Ela estava na parada sozinha, um carro veio e, derrubou ela. E ela, quando viu o carro, já estava no chão. Como ela vai relatar o carro, a cor do carro, quem dirigia, a placa, para, por meio desse retrato, dessa cena, poder fazer uma investigação? Sem chance. Agora, por meio da hipnose forense, você consegue colocar a pessoa em transe e fazê-la lembrar-se do carro, da cor, de quem estava dentro, quem dirigia, de qual é a placa, qual é o cenário, e com essas informações a polícia pode levantar os dados dos veículos que ali passou, verificar as câmeras, checar o momento em que aconteceu esse acidente, quem era o carro, o modelo e a pessoa, qual era a placa em nome de quem está registrado, e buscar, portanto, fazer uma investigação para confirmar com provas o crime e então buscar o ressarcimento da vítima. Ou seja, um crime que ficaria no escuro, diante da hipnose, ele encontra luz da consciência na lembrança e a pessoa traz a investigação. Lembrando, portanto, que a hipnose ela não produz provas, ela produz evidências e dados que permitam coletar as provas por meio de câmeras, por meio de testemunhas, e então, fechando a investigação, você chegar a uma conclusão do crime. E que sem a hipnose você não tinha esses dados para poder começar nem a investigação. Então, esse é um tema da hipnose forense. Se a gente leva para uma discussão aqui, nossa, tem a ver com um tantão de coisa. E quem é que no Brasil usou isso? Existia um policial civil, concursado, médico, psiquiatra, no Pará, que usava a hipnose para fazer esse tipo de coisa. Ele foi alvo, inclusive, de uma entrevista no Domingo Espetacular, alguns anos atrás. Basta colocar hipnose na resolução de crime, Domingo Espetacular. E você vai encontrar no YouTube, no Google, um monte de informação. Está cheio de coisas sobre a hipnose, como ciência, como coisa boa para todo mundo aí. Tem uma outra pergunta que é o seguinte: tem como fazer hipnose em surdos? Ah, sim, perfeito. Essa pergunta é legal demais. Hipnose em surdos, hipnose em mudos, hipnose em cegos, hipnose em pessoa que é surdo, mudo e cego, entendeu? Tudo tem como. Sabe por quê? Porque existem 24 escolas de hipnose. Cada escola de hipnose tem mais de 100 técnicas, dá mais de 3.000 técnicas o total das técnicas de hipnose. Existe uma escola específica chamada Toque de Charcot, que é uma escola que deriva da técnica de Jean-Martin Charcot, que é pai da neurologia moderna, e que usava a hipnose com toques. Ele descobriu que existem 100 pontos no seu corpo e, se tocados com precisão, você entra em transe imediatamente sem que tenha que dizer nenhuma palavra. Então, se a pessoa é surdo, se a pessoa é cego, se a pessoa é mudo, você simplesmente pode dar um toque preciso em um determinado ponto do corpo dela e ela entra em transe na mesma hora e já começa a acessar as emoções e tratar os problemas sem que ela tenha que dizer nada e sem que você tenha que dizer também nada. E com isso você resolve as questões. Inclusive, existe uma escola chamada de Milton Erickson, que é a escola de Milton Erickson, que tem hoje a Fundação Milton Erickson, em que as filhas dele continuam o trabalho dele com pessoas surdas, mudas e cegas, utilizando a hipnose conversacional, que é a hipnose de Milton Erickson, que foi, inclusive, doutorado em medicina e mestrado em psicologia e que trabalhou a vida inteira como psiquiatra, utilizando apenas a hipnose e é considerado no mundo científico o mago das terapias, porque ele tratava as pessoas apenas conversando. Ou seja, isso quebra o mito de que para você ser hipnotizado você tem que fechar os olhos. Não. Eu posso simplesmente, com você de olhos abertos, você permitindo, aplicar uma técnica e você de olhos abertos entra em transe e você com olhos abertos conversar comigo, acessando suas emoções dentro de você e então você tratar as questões mesmo sem estar com os olhos fechados. Então essa ideia de que para entrar em transe tem que fechar os olhos e a vida se encara de olhos abertos é uma bobagem. Você pode... A gente entra em transe constantemente. A hipnose ela tem como pressuposto de que ela é um momento também em que você dispersa a atenção do que está à sua volta e concentra a atenção dentro de você. Portanto, a hipnose é dispersação e concentração ao mesmo tempo. Por isso que estudantes e atletas de alta performance usam a hipnose para aumentar a atenção, concentração e foco.
Teve uma pessoa que falou assim, a Jéssica Cristina colocou assim, o ruim é usar a hipnose para o mal. Aí é questão de intenção mesmo, né? Questão de caráter, que caráter ninguém muda, né, Darko? Agora isso aí também é uma coisa importante da gente conversar, porque é o seguinte, é muito difícil, não vou dizer impossível, porque a gente não pode dizer que tudo é tudo e nada é nada, mas é muito difícil, entendeu, que a pessoa consiga utilizar a hipnose para o mal. Porque lembra bem, primeiro, a pessoa para ser hipnotizada, ela tem que ter o consentimento dela. Então começa por aí. A pessoa não é hipnotizada sem o consentimento dela. Posto isso, ela não entrará em transe e ela não quer, ela não deseja. Então já começa a ficar difícil você utilizar a hipnose para o mal se você não consegue hipnotizar a pessoa contra a vontade dela. Esse é o primeiro ponto. Segundo, depois que ela entra em transe, a mente tem uma coisa que é um sistema de proteção, que a própria mente tem, em que ela só aceita aquilo que é bom, seguro e saudável. De modo que se a pessoa se permite entrar em transe, que é o primeiro ponto, ela tem que permitir entrar em transe. Aí depois, entendeu? O cara vai e começa uma série de sugestões, ou o terapeuta, ou a profissional, começa uma série de sugestões, que a mente dela reprova, acredita não ser bom, nem seguro, nem saudável, essa sugestão hipnótica ela é expulsada da mente, não tem nenhum efeito. Por exemplo, digamos que durante uma ação terapêutica, um ateu, entendeu, utilizando a hipnose, pega e coloca uma sugestão hipnótica a respeito de algo contra Deus. Como aquele sistema de crenças da pessoa crê em Deus, automaticamente expulsa a sugestão hipnótica e vem a do ateísmo, por exemplo. Digamos que durante a hipnose, a pessoa diga que essa pessoa, para se curar, ela tem que separar. E digamos que essa pessoa não quer separar e quer ficar dentro da família que ela ama e para ela a família é sagrado. Entendeu? Na mesma hora, a mente expulsa a sugestão hipnótica. Ou seja, existe dentro de nós um sistema que não aceita nada que não seja bom, seguro e saudável na nossa mente. Posto isso, se a pessoa se permitir entrar em transe e algo for dito a ela que vai contra os valores dela, contra aquilo que a mente acredita ser bom, seguro e saudável, essa sugestão hipnótica é expulsa imediatamente, não tem nenhum efeito sobre a pessoa. Posto isso, como que a gente vai usar a hipnose para o mal, que a pessoa não só entra em transe se ela permitir. E a sugestão que eu dou, ela só é aceita se estiver dentro do sistema de crenças e valores dela. Então, muito difícil que a hipnose seja utilizada para o mal. Agora, se de alguma maneira isso for possível, entendeu? Existe um outro contexto. No contexto hipnótico, a mente também vai buscar a cura. Então, aquilo que foi plantado, que porventura seja negativo, a mente curará pela própria hipnose no contexto hipnoterapêutico. Então é muito difícil que isso aconteça, sabe? Você não tem nenhum caso desse na história da humanidade. Se você pesquisar agora aqui no YouTube, no Google, onde você quiser, casos em que a hipnose foi usada para maneiras criminosas, você vai encontrar o contrário, casos em que a hipnose foi utilizada para resolver crimes. Se você colocar assim, hipnose e charlatanismo, você vai encontrar o oposto, hipnose desmascarando charlatões. Se você colocar assim, hipnose e crimes, vai mostrar a hipnose sendo utilizada para resolver crimes. Se você colocar hipnose, entendeu, e transtornos e traumas, você não vai encontrar dizendo que gerou transtorno e trauma, você vai encontrar dizendo que foi resolvido. Tudo que você colocar no Google sobre hipnose, da forma mais negativa que você quiser, você não vai encontrar uma matéria em lugar nenhum dizendo que alguém sofreu algum mal pela hipnose. Nunca, você não vai encontrar. Você vai encontrar sempre dizendo que a pessoa viveu uma ótima experiência. Aliás, os relatos das pessoas que entram em transe é sempre assim, dizendo que ao entrar em transe e emergir do transe, voltaram dessa experiência muito melhor do que antes, e nunca pior. Inclusive, aqui mesmo nos comentários, no primeiro bloco, uma pessoa mesmo diz, ela faz um depoimento dizendo: a hipnose restaurou a minha vida, a hipnose me ajudou muito, a hipnose me curou. Você tem vários relatos aqui no primeiro bloco, você vai ver lá nos comentários. Isso é fantástico, você não vai ter um comentário desse. Se a pessoa, entendeu, disser que a hipnose fez mal a ela então não estava em transe. É muito mais fácil você fazer coisas contra a sua vontade, por meio do instrumento de persuasão, por meio do instrumento de engano, por meio do instrumento de convencimento, do que em transe. Porque durante o transe, a sua mente lhe protege daquilo que você considera ruim, que você não considera bom, seguro e saudável. É muito mais fácil uma pessoa te ludibriar na conversa, na persuasão, na estrutura da linguagem, ou até em nome do amor você fazer loucuras, do que em transe. Entendeu? É muito mais fácil em outra forma. Então, assim, é muito difícil que isso aconteça com a hipnose. Você não vai ter esse caso. Quando você ouvir um caso assim, a pessoa estava em transe e alguém abusou dela. Isso não existe. Você não tem um caso desse na história da humanidade. Por quê? Se a pessoa está em transe e ela tem consciência de onde está, ela ouve a voz, ela responde os comandos, ela também pode reagir. Ela não vai permitir um abuso. Não tem como. Isso não existe. Você não tem um caso desse na história da humanidade.
Quando você vê um caso desse, diz assim, alguém estava em transe e foi abusado. Vá atrás. Esse local não usava hipnoterapia. Esse local usava incensos. Esse local usava fumaças com substâncias tóxicas. E aí, no meio daqueles incensos, luzes e tal, a pessoa muitas vezes estava drogado e não hipnotizado. Você tem, por exemplo, um caso que aconteceu em São Paulo, que a mulher diz assim, que o massagista, veja, não é o hipnoterapeuta, o massagista, que se dizia psicólogo, do qual o Conselho de Psicologia nem se manifestou, que eu acho que foi uma falta de, digamos assim, faltou essa postura, né, do Conselho para dar uma resposta. A mulher diz em São Paulo que um massagista, não hipnoterapeuta, abusou dela sexualmente. E que ela acha que porque ela estava muito relaxada, ela deveria estar em transe e por isso ela não reagiu. Mas não é relaxamento que a massagem causa? Percebe? E aí ela diz que porque acha que estava em transe hipnótico, ela não reagiu. Quando verificado o caso, ele usava substâncias psicodélicas, psicoativas, drogas, entre elas na própria incenso do ambiente, que foi o que fez ela relaxar mais do que o normal durante a massagem e não durante a hipnose, e então ela ficasse em estado de submissão, porque ela estava drogada em função dos incensos que estavam circulando em volta da sala, e ela inalando aquilo e ficou toda molinha. Então perceba que não foi a hipnose, e sim as drogas que ela inalou enquanto estava no ambiente. Por um cara que mau caráter, diga-se passagem, já vinha fazendo isso há algum tempo. Então você não vai ter esses casos, não. Isso aí, quando a pessoa muitas vezes confundiu o transe, às vezes a pessoa não sabe o que é hipnose e ela pensa ter sido ludibriada e isso não acontece. Você não vai ter esses casos. Até porque, sabe a questão? Se isso fosse verdade, se esses casos acontecessem, se isso fosse real, se fosse original, ninguém no mundo permitiria uma técnica dessa ser utilizada. E é o contrário, ela é utilizada no mundo todo com segurança e sem nenhuma restrição de nenhuma lei. Em nenhuma época da história da humanidade, diga-se passagem. Verdade. Muito esclarecedor. Darko, que mensagem que você pode deixar assim, para o nosso público, né? Hoje você deu uma super aula aqui, várias aulas para a gente. E, então, falamos sobre as emoções, sobre, né, o suicídio, sobre as técnicas, né, de terapias breves. E que mensagem que você poderia deixar aqui para o nosso público? E também informar o endereço, né, da sua clínica, o telefone. Tem alguém perguntando, e a hipnose e a depressão, tem êxito ou não? A Jéssica... A hipnose, ela tem êxito, isso no sentido de sucesso, no sentido de ausência de sintomas, presença de bem-estar, com qualidade de vida sustentável, inclusive podendo, se a pessoa tomar remédio, fazer uma redução lenta e gradativa da medicação, programada com um profissional médico, e ficar livre dos remédios uma vida inteira. E casos que acompanham mais de 5 anos, que a pessoa não voltou, não teve recaídas, em todas as questões psicoemocionais. Sejam elas depressão, pânico, síndrome do pânico, ansiedade, transtornos da ansiedade generalizada, que inclui alguns desses que citei, como a própria ansiedade, o pânico, o medo, a fobia, transtornos alimentares, insônia, transtorno obsessivo-compulsivo, a depressão, que é um quadro à parte, o transtorno bipolar afetivo, do humor, da personalidade. Ela pode ser utilizada em qualquer questão de fundo psicoemocional, inclusive a fibromialgia, que é um reumatismo de fundo psicoemocional. É, no caso, o único reumatismo de fundo psicoemocional. Então, qualquer que seja a situação que envolva questões e problemas psicoemocionais, a hipnose pode ser muito utilizada. Situações em que não envolve, como, por exemplo, as dores de um câncer, ela pode atenuar a dor do câncer, mas ela nunca substitui, neste momento científico que temos, o tratamento convencional do câncer, e a pessoa deve continuar o tratamento do câncer utilizando a hipnose apenas para aliviar e eliminar as dores e acolher esse momento difícil. Ela pode ser utilizada, por exemplo, com outros tipos de doença, que não sejam de fundo psicoemocional, mas sempre nessa proposta, de acolher as emoções, de eliminar e aliviar o sofrimento. E algumas doenças que não são de fundo psicoemocional não terão cura na hipnose. Tem que procurar o tratamento médico mesmo. Então não adianta a pessoa chegar e dizer, estou com dor de coluna. Se é uma hérnia de disco, por exemplo, você não vai curar isso com hipnose. Você vai aliviar e eliminar as dores até que você encontre, por meio da fisioterapia, da ortopedia, uma cura para isso. Um tratamento, algo que resolva o seu problema. Então, ou seja, para que a hipnose é utilizada e onde ela pode ser aplicada com sucesso, com êxito, com resultado, com
ausência de sintomas, presença de bem-estar, qualidade de vida sustentável, inclusive até podendo parar de tomar os remédios, desde que seja feito o processo lento, gradativo e com um profissional médico, em questões e problemas psicoemocionais. Seguindo a sua questão, eu quero uma palavra, né, final para o seu público. A primeira palavra final que eu quero dizer é gratidão. Muito obrigado a todos vocês por vocês terem participado dessa live em 3 blocos, né? A gente tinha a expectativa de fazer um bloco de 1 hora, aí acabou o bloco, a gente abriu mais um bloco, estava todo mundo aqui de novo, entendeu? E mais gente chegando, e aí fizemos mais um outro bloco, aí a gente fechou um ponto e abrimos mais uma discussão, e todo mundo aqui junto, e todo mundo até o final. A primeira coisa é gratidão. Eu quero agradecer a vocês de coração, é uma honra ter estado aqui com vocês, poder compartilhar de coisas que possam trabalhar, entendeu? As áreas que eu atuo no consultório, que é desenvolvimento humano, terapias psicoemocionais, transtornos do aprendizado, em questões de problemas psicoemocionais e com o objetivo de buscar a excelência humana. Utilizando, no meu caso, da minha formação em desenvolvimento humano, que é em administração, com especialização em desenvolvimento humano, e, no caso de terapias psicoemocionais, sou formado em psicanálise, com especialização em terapias breves, e na minha formação em transtorno do aprendizado, eu atuo com a formação de pedagogia, formado especialista em psicopedagogia, com técnicas, né, para que a gente possa trabalhar o aprendizado, uma coisa que todos nós vivemos a vida inteira. Essa história de que a gente só procura um psicopedagogo quando a gente tem um problema de aprendizado na infância, no colégio, é mentira. A gente está sempre aprendendo, as organizações aprendem, as pessoas aprendem, e um psicopedagogo pode ser muito útil nessa questão. Inclusive, concurseiros buscam um psicopedagogo para trabalhar os transtornos e dificuldades no aprendizado. Então, aprendizado é uma coisa para a vida inteira. Então, fica essa palavra de muita e muita gratidão a cada um de vocês que participou aqui. E, é claro, sem esse convite da Daniela, a gente não teria tido espaço, né, nesse lugar tão fantástico que é esse lugar onde todo esse público está engajado, que é o espaço do Instagram, onde ela tem uma página aqui, né, que é Dani Nascimento Oficial, né, Dani Nascimento com T, oficial no final, e que abriu para nós esse espaço. Então, Daniela, eu sou muito grato a você por esse convite. Eu acredito que você estendeu a possibilidade desse nosso encontro há 2 anos atrás a milhares de pessoas hoje aqui, que dezenas participaram e que, guardadas essas lives armazenadas, vão estar aí disponíveis por um tempão para milhares de pessoas poderem acessar. A gente baixa isso aqui, compartilha no Instagram, no WhatsApp, tem gente que baixa, manda para o YouTube. Então, isso aqui vai proliferar muito grande. Eu acho que é bom, tem que ser semeado. E para quem possa nos ouvir agora e daqui a pouco, a minha palavra é: se você não quer mais viver, se a sua vida está difícil, entenda que só há esperança na vida. Toda possibilidade reside na vida. Acredite na vida, e se você não acredita, siga no caminho dos viventes, caminhando. E nos próprios contornos do caminho, você vai encontrar sementes da vida, para que elas frutifiquem em você, e com os seus recursos internos, mesmo que você ache que são poucos, essas sementes vão nascer e você vai poder sobreviver a essas situações e terminar essa jornada como um vencedor, que é o que você é, por isso lhe foi confiada essa missão. Então, siga o caminho da vida, entendeu? Não desista. Gratidão sempre e amor no coração para a gente poder frutificar as boas sementes. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Darko. Sem palavras, né, gente? Sem palavras, assim, tudo que você compartilhou conosco. E eu fiquei muito honrada, me sinto muito honrada, muito grata por tudo que... Eu falo assim, que você faz parte da minha vida. E tudo que você passou aqui pra gente foi... Assim, isso é impagável, isso é impagável. E com certeza a gente vai compartilhar aí com mais pessoas. Vamos deixar aqui no IGTV, tá? Vamos salvar, vamos compartilhar com pessoas que não tiveram oportunidade de nos assistir aqui ao vivo. E, Darko, olha, eu desejo que tudo de bom na sua vida, em todas as áreas da sua vida, que Deus te abençoe e que você continue essa pessoa aí, né, contribuindo com mais vidas, salvando vidas, porque essa é a nossa proposta, esse é o nosso, né, a nossa missão, e isso é algo que não tem preço, realmente. Gratidão mesmo. Muito obrigado, gratidão mesmo, e eu digo mesmo para você, você é uma pessoa que contribui com muitas vidas também com o seu trabalho de coach, né? O coach, ele é um trabalho que precisa ser muito entendido no Brasil, né? O coach, ele tem uma proposta, o coach é um processo de desenvolvimento humano,
trabalha a postura interna em relação às áreas da vida, entre elas a vida profissional, a carreira e a vida dos negócios. E que nisso ele pode ser muito terapêutico, desde que feito por um profissional sério que nem você, com bagagem anterior na área de formação em desenvolvimento humano, que é da sua formação em administração, e que desde que seja feito com seriedade, seguindo todo o processo do coaching, e não essa empolgação que as pessoas acreditam ser o coaching. As pessoas vão para uma palestra eu fui numa palestra de coach, viu? Eu até recebi um certificado, eu agora sou coach, vou atender. E tem outro que pega e diz, olha, motivação, tô animado, entendeu? E fica nessa loucura, e não é isso. O coach ele é um processo desenvolvido, o coach é um processo desenvolvido por um profissional chamado coach, e por meio do seu cliente, o coachee, desenvolve esse processo rumo ao desenvolvimento humano. Ele não é uma palestra que você frequenta, ele não é um evento que você frequenta, ele não é um curso que você frequenta, ele é um encontro com um profissional para trabalhar a sua postura interna diante das coisas que você vai enfrentar. E nisso, Daniela, se eu tivesse que procurar um coach, seria você a pessoa que eu confiaria a jornada do meu caminho para essa questão, porque você faz isso com excelência. Você já fazia um trabalho fantástico antes da sua formação. Você já tinha formação em administração antes, já trabalhava. Então, eu tenho em você uma referência nesse sentido, porque é alguém sério fazendo um trabalho sério. Profissionais problemáticos tem em tudo quanto é lugar, mas você é a pessoa séria que está fazendo a diferença e é isso que conta. Eu quero me juntar a gente séria. O restante é o restante, entendeu? Então, muito obrigado. Continue esse trabalho lindo que você faz. Por isso tem alcançado aí gente demais. E eu incentivo, como disse você, que a galera aqui compartilhe esse trabalho nosso, leve isso para mais gente, semeie, cultive, entendeu? Pegue softwares, baixe isso do Instagram, manda para o YouTube, compartilha no WhatsApp e vamos levar essa novidade, porque tem muita gente morrendo simplesmente porque não teve um acolhimento de uma palavra certa para que ela pudesse buscar uma direção. Então tá aí. Agradeço demais. Poxa, você é fantástica ter aberto esse canal aqui para nós. Muitíssimo obrigado a você e todo o público. Eu que agradeço, Darko. Gratidão, gratidão mesmo. Então, valeu e até a próxima. Eu vou te chamar mais vezes, hein? Até a próxima. Então, Isso, gente, gratidão por vocês também. Avisar. Isso aí, vamos fazer, vamos abençoar mais pessoas, mais ainda, né? Então, gratidão e até a nossa próxima live. Gratidão, gente, por vocês estar aqui conosco ao vivo. E é isso aí, eu acredito que todos vocês entenderam a mensagem que o Darko passou aqui, que foi importantíssimo, tanto para mim, porque eu aprendi muito, eu amo aprender, eu sou interna aprendiz, e com você, inclusive, Darko, foi o meu primeiro mentor, digamos assim, você foi o meu primeiro mentor, eu fui para resolver uma coisa e você... eu deslanchei assim com coisas que você me ensinou e que foram incríveis e que foi o suficiente assim para minha carreira, para o meu crescimento pessoal, emocional, profissional e é por isso que eu tenho uma gratidão imensa. E o que você fez é o que eu falo assim, a terapia ela é investimento e nós merecemos investir em nós, né? Então isso aí realmente não tem preço. Então, é uma honra, gratidão. Viu? Ter participado desse momento seu. E se a gente tem que investir em alguma coisa, vamos investir naquilo que traz o sentido à nossa vida. Porque sem sentido, todo o resto do investimento não faz mais sentido nenhum, né? Muito bom. Verdade. Obrigado mesmo. Boa noite a todos e bom descanso. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau. Então, gente... Gratidão a todos vocês que compartilharam aí mais uma vez. E é só acompanhar aí a minha rede social, tá bom? Ou o Facebook, ou aqui no Instagram. Minha gratidão a todos vocês. E vocês são pessoas muito especiais para mim. Tá aqui o tempo todo engajados. Gratidão, gratidão mesmo, tá? Um grande beijo e até a próxima!